patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Olá, um abraço, muito boa noite. Nós, os Intrometidos, já estamos no ar nesta quinta-feira para trazermos as informações aí dos bastidores da política e da administração na Paraíba nos últimos dias. Tem muitas novidades e tem também convidado hoje na mesa do Intrometidos, direto da terra dos dinossauros. Thales Gadelha está aqui conosco e vai participar conosco do Intrometidos desta quinta-feira. Eu já trago boa noite dos companheiros. Começo pela esquerda, com o Helder Moura. Boa noite, Moura. Eu começo dizendo boa noite a você, Marcelo, me abraçando e vendo aqui o abraço apertado de Maurílio, meu mestre para determinados assuntos. Eu quero lhe dar um abraço porque eu encontrei Bianca. Sim, eu também tenho a minha Bianca, minha filha Bianca. Encontrei sua filha Bianca, que eu conheci há alguns anos e fiquei feliz de revê-la aí. Pois então, ela veio me deixar aqui no Intrometidos hoje. Meu abraço a Thales, um prazer tê-lo aqui de novo. Da outra vez que ele esteve aqui, tivemos uma audiência fantástica. O retorno com certeza vai corresponder. A gente fica muito feliz pelo profissional que você é. Um abraço ao nosso repórter de peso, que é Janildo. Repórter de peso? Sim. Qual é o problema? Meu abraço. É a primeira vez que você se pronuncia dessa forma, repórter de peso. Com promessa de ser dietético. Se defenda, Janildo, se defenda. Porque está perto. É porque, como ele sabe que está perto disso mudar drasticamente, aí vai aproveitar. Enquanto não muda, né? Esse assunto é para Rodolfo resolver. Um abraço ao meu segundo mestre, Gilvan Freire. Cumprimento a Charles. Meu abraço caloroso às pessoas de casa, Thales, porque é graças a essas pessoas que em todas as edições do Intrometidos, elas estão sempre conosco, a essa fidelidade, essa interação entre nós, essa empatia, essa sinergia, que é a palavra que está em moda. Muito bem, a gente vai hoje, Marcelo, a título de sugestão, é claro, a mesa um pouco maior, eu vou procurar ser bem breve, mas eu acho que o fato do dia... Me censure, não. Eu vou chegar no oráculo... Você vai ser o quê? Bem breve, não me censure, não. Vai chegar no oráculo depois. Então, veja, Thales, eu acho que o assunto do dia, um dos assuntos do dia, é, de fato, essa segunda delação, a última delação de Bom, ainda bem que você não vai falar de Neymar, né? Não, Neymar eu deixo para você, que você está sendo especialista nesse assunto. Então veja, essa última delação de Livânia, de fato, caiu como uma bomba. O assunto vinha sendo mantido com um certo segredo, mas de repente a informação ganhou dimensão pública e, de fato, pelos murmúrios que a gente escuta, pelos sussurros que a gente escuta por aí, de fato a delação dela dessa vez foi simplesmente devastadora. Ela traz revelações que até então a gente nem sequer tinha especulado aqui, tá certo? E atinge de fato alguns figurões que não tinham sequer sido citados até agora. E sinaliza, essa delação dela sinaliza para graves consequências para algumas pessoas que a gente podia imaginar que tinha algum tipo de vínculo com esse escândalo da Cruz Vermelha, que é, de fato, talvez um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil e, portanto, do mundo, porque o Brasil é quem lidera a corrupção no mundo, praticamente, não é isso? Então é do mundo. Eu estava vendo, só me metendo aqui na sua colocação, eu estava me observando o prêmio da Mega Sena acumulado essa semana. Sim. Era 600 e poucos milhões. 600 e poucos milhões? 65 milhões, sim. Exatamente. Isso é não dá um pedaço. Minha Cruz Vermelha dá quantas Mega Sena? Amigo, veja só, o ano passado, a Cruz Vermelha, a Mega Sena do final de ano, que é maior, isso, chegou a 200 milhões, 300 milhões. Pois é. É 10% do tamanho do escândalo que a Paraíba se viu engolfada nesses últimos tempos. Então,
a gente vai ter detalhes dessa delação, mais detalhes, e essa delação de Livânia, Gilvan Freire, meu oráculo de olhos mortiços, a delação de Livânia chega no momento em que outras colaborações começam a ocorrer, Thales, que são as colaborações de Daniel Gomes da Silva, que é considerado o cabeça da organização criminosa na versão carioca, vamos dizer assim, a sua secretária Michele Lousada Cardoso, e um advogado que passou praticamente despercebido aqui, no estado da Paraíba, que é o Saulo Pereira, não é isso, Marcelo? Que foi o advogado que revelou onde começaram os pagamentos das primeiras propinas. Talvez tenha até começado lá até no escritório de um amigo seu, muito próximo seu, que você pode até falar sobre ele daqui a pouco, com quem você esteve recentemente. Disse que começou nesse escritório o pagamento dessas propinas. Esse assunto está cheirando mal. Mal a beça. Mal a beça. Não é isso, Marcelo? Então, e também temos as informações que a gente também, de certa forma, subestimou um pouco, que aquele Roberto Crencer Calmon foi preso aqui, passou um bom tempo aqui, depois foi recambiado para o Bangu, lá no Rio de Janeiro, e o Crencer era um cara que tinha informações preciosas, porque ele era quem estabelecia quanto deveria ser liberado todo mês, não é? E que a partir dessas liberações é que havia, não é isso, Marcelo? O parcelamento, o desmembramento do que seria propina. Então, temos muitas informações para a gente debulhar ao longo de hoje, dia de hoje, e também tem uma informação que eu acho, para mim, ela é simbólica e é importantíssima, que é o fato de a advogada Laura Bercó ter sido absolvida hoje, naquela ação que foi movida contra ela pelo ex-governador Ricardo Coutinho, seu amigo, dileto amigo, de quem você tem muita aproximação, nós sabemos. Então, veja, no caso Bruno Ernesto, ela fez uma publicação acusando o ex-governador de ter participação e tal e coisa, ele processou Laura e ela acabou de foi absolvida hoje. Ele tem uma dificuldade para compreender essa questão da liberdade de expressão. Eu não sei. O que ele tinha? Não sei. Porque continua tendo. Ele continua tendo. Porque ele não tem mais o poder que tinha. Ele tinha quando era governador, né? Agora então, ele não tem mais o poder que tinha, mas ele tem a mesma sanha. Sim, mas continua. Mas agora ele está escrevendo numa revista, né? Revista do pessoal da Cata Capital, a revista do PT. Sim. Aí é o seguinte. Ele escreve? Eu não sei. Eu achei que ele usava caneta apenas para o Diário Oficial. Helder, ele está assinando um artigo. É mais correto eu falar. Peraí. Pelo estilo, que eu tinha visto pelo estilo, eu senti que ele estava assinando. Sim, aí tá certo. Ele está assinando um artigo. Não tem uma palavra que seja das palavras usuais dele. E direi, ouso dizer, que ele pode provar do próprio veneno. Porque se ele começar a falar besteira demais, ou alguém falar por ele e ele assinar por isso, ele pode provar do próprio veneno e pode acabar sendo processado pelo exercício da opinião, do jeito que ele fazia. Exato, que ele é o campeão. Não agora que ele está sem poder, mas quando ele tinha o poder, algumas figuras prestam colaboração a pessoas que estão no poder. Eu vou discordar. Gosten. É o Ghost. É o que? Ghostwright. Que é o escritor fantasma. Ghostwright, Que é o eu discordo de você. E por quê, rapaz? Eu vou discordar de você dessa vez. A briga está feita. Está desafiado. Por quê? O programa nem porque começou. Porque você disse que ele não tem poder, e eu acho que ele está tendo poder ainda sobre o governador João Azevedo, portanto ele está acima de João. Mas veja bem, não é um poder, não é um poder assim, formal, não é um poder informal. Pode até ser maior do que o poder formal, mas é um poder informal. Manda quem manda soltar, né? Quem manda o Bico João Azevedo, depois daquela vou contar uma história agora que vai mostrar quem é que está mandando e nomeando no estado da Paraíba. Daqui a pouco eu vou contar um detalhe de uma história, hein? Uma história interestadual. Paraíba, Ceará. Agora não deixa para contar no final do programa, não, senão o pessoal que está assistindo infarta. E não sei também. Você que é o repórter de peso, me cobre ao longo do programa. E você também não seja muito provocativo com relação ao Maurílio, que ele está muito silencioso. Você achando que o governador dele não manda no estado. Ele está muito sisudo hoje. Ele está muito sisudo. Aliás, o Lobinho sisudo. Meu governador não, governador de todos nós. E eu queria aqui abraçá-lo, que eu tenho certeza que nesse momento ele está nos ouvindo. E peço só à mesa que respeite pelo menos a autoridade. A autoridade do cidadão, ele é governador. Com dinheiro da Cruz Vermelha? Interessa, Marcelo. Interessa, sim. Marcelo, não interessa. Interessa, sim. E o que a gente vai fazer com a autoridade de Ricardo Coutinho? A gente vai embora da Ricardo Coutinho, tirando a autoridade dele? Vermelha, da Cruz Azul, da amarela. Interessa que ele é governador e acabou. Se até enquanto não tirar ele do posto, ele é governador. Eleito com dinheiro da Cruz Vermelha? Só foi ele.
Eu votei num presidente que foi eleito com o dinheiro do assessor do filho dele roubando por aí. Não, e nem nunca por ouvi isso falar eu isso. tô pedindo a cassação dele. Não, você tá... Não, por quê? Você tá navegando aí, tá navegando aí. Não. Canto nenhum foi dito isso. Qual é a diferença de Queiroz para esse escândalo que tem aqui? Em lugar nenhum foi dito isso, não. Em lugar nenhum. Eu tô dizendo agora, se ninguém tá dizendo, eu tô dizendo. Ah, então tá. Ora, tá conversando, rapaz, ou você só lê o que lhe interessa. Não, em canto nenhum. Eu vou começar a mandar pra você um furto praticado por Queiroz e pela quadrilha dele. Mas pra eleger Bolsonaro não, pra eleger Bolsonaro não. Foi usado pra eleger o filho e foi usado pra eleger o pai. Como é que não foi? Então aqui só o dinheiro da Cruz Vermelha só foi usado pra eleger João? Tem algum processo dizendo isso na justiça? Não interessa. E qual é o processo que tem na justiça contra Calvário. Calvário está dizendo. Quantas vezes Calvário está dizendo. Quantas vezes? Calvário está dizendo. Quantas vezes citaram? Maurílio, você está desviando da atenção. Não, eu quero que seja só legalista. Nós estávamos discutindo, não é quem se elegeu. Nós estávamos discutindo quem se elegeu, é quem manda. Se Livânia disser que João está envolvido, eu estou aqui para dizer que é verdade, tá certo? Melhorou. Eu posso dizer. Agora ninguém pode negar que o Queiroz era um bandido, roubou, fez o diabo aí, tá? Porque tá no patamar maior. Aí a gente tem que ficar calado? Não, meu irmão. Bandido é bandido em qualquer esfera. Mas quem manda mesmo na Palibé é quem se elegeu. Quem manda é João. Qual é a prova que você tem disso? Quem manda é João. Claro que é. É tanto não que tem mais ninguém. A mulher do cara. Entendeu? E depois ele com raiva foi pedir pra ela demitir-se do Não, ele demitiu não. Ela se demitiu. Ele demitiu ela entregou o cargo. Ele demitiu ela. Entregou inclusive pela rede social. Rede social. Sem que o marido nem soubesse que ela estava sendo demitida. Depois ele deu troco. A ex-secretária Amanda anunciou nas redes sociais que estava deixando o cargo. Ela tinha 2 cargos que quem primeiro contestou aqui fui eu. Ela deixou o cargo pela rede social. Que ele não devia aceitar. Entendeu? Mulher ou namorado, ou seja lá o que danado for, que eu não sei o que é, tá certo? De ex-governador, não interessa quem fosse. Não interessa, qualquer ligação que tivesse, eu no lugar dele não tinha nem aceitado nem a nomeação. Ele demitiu a primeira vez, o outro com raiva foi e pediu para ela demitir a segunda, ele nem sabia que ela tinha sido demitida. Que ela tinha pedido demissão. Mas a primeira demissão, quem fez foi João e é quem manda no governo. Manda Ricardo assinar qualquer documento aí no governo do estado. Mas e manda para qualquer setor para ver se vale. Doutor Gilvan acabou de falar. Quem é que assina aquele artigo? Aquele artigo de Ricardo? Eu não sei. Assina ele. Eu não sei. Não é Ricardo que assina o artigo? Claro, quem assina é ele. Sim. Janildo terminou de dizer aqui que se ele fizer merda quando ele escreveu, se alguém escreveu por ele, eu não sei, que eu acho que um governador, pelo menos 4, 5 linhas, sabe escrever. Não é possível, né? Ele não gosta de ler, isso aí eu sei. Agora escrever qualquer um escreve, até eu escrevo, quanto mais ele. É errado, mas escrevo. Agora o seguinte, então, quem assina é que é o responsável. Vamos dizer, você tem aquela coluna sua, o vidente cego, sei lá, coisa parecida, não é isso? Não é? Ele curou-se. Foi? Curou, fez o tratamento o responsável por aquela cegueira não era você? Eu escrevo. Claro, então pronto. Então, quem assina é quem é o responsável, né? Janildo. Boa noite, Janildo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maurílio. Maurílio tá animado. Tá endócio, né? Não, boa noite, doutor Gilvan, Thales, Helder, Marcelo, especialmente para você que está em casa nos assistindo. O que é muito bom desse programa é a pluralidade de ideias, né? Tem momentos aqui que eu semana passada, bati na mesa, eu reclamava de um lado, Maurílio reclamava do outro. A grande questão é o seguinte, nosso interesse aqui é debater o Brasil e a Paraíba de maneira livre. E o que nós estamos vendo nos últimos dias no nosso estado e no país é lamentável em todas as esferas. Então, independente de posicionamento, os intrometidos vão continuar se posicionando aqui de maneira livre, de maneira independente, a quem doer. Com relação ao governador João Azevedo, né? Eu sinto intimamente, eu não sei se vocês observam isso, um desejo deste senhor, desde 1º de janeiro, mostrar que é governador de fato. Ele convenceu poucas pessoas, talvez uma das únicas seja meu amigo Maurílio aqui do lado, que ele é governador de fato. Mas talvez nem o ex-governador ele tenha conseguido convencer.
Porque realmente a relação de Ricardo com o João é uma coisa esquisita, né? Num dia ninguém se fala, no outro tão rindo, abraçado. Eu quando era adolescente, eu tive uma namoradinha que era histérica desse jeito. Com todo respeito, eu também era muito histérico naquele tempo, né? Eu não sei se é a coisa da adolescência. Não, eu acho que eu piorei. Ellen que eu digo, eu acho que eu piorei muito de lá pra cá. Ela é uma santa, rapaz. Vai direto pro céu mesmo. Agora, a grande realidade é o seguinte, gente. Sou, graças a Deus. Realmente. Diferente de alguns aqui que eu não quero nominar, porque também não. A opinião pública também não sabe. Eu não vou logo defender a todos nós todos aqui somos fiéis. E vamos acabar com essa história. Não, você não é, mas eu sou. Mas João Azevedo, você é. Sou fiel a princípio. Boa noite. Maurílio, nem para combinar serve, né? Doutor Giovan. Boa noite a todos. Maurílio Batista. Boa noite a todos. Eu vou fazer como Gilvan, né? Eu estou indignado o seguinte. O programa já começou com toda a audiência. Eu estou indignado com uma coisa. Thales sempre aqui, da vida. Thales está sempre muita sorte, porque a gente já começou disparado na audiência. Eu hoje é o seguinte, quando o Thales disse que vinha para cá, eu fiquei indignado com um cartaz que eu recebi de uma festa, que eu espero que a Polícia Federal haja rápido, que vai acontecer lá no seu município, porque eu acho isso um escárnio, um afronto a tudo que está acontecendo na Paraíba. Tá certo? Um indivíduo que de uma forma ou de outra está envolvido em toda essa safadeza por aí, quer dizer, se dá o direito, Gilvan, de afrontar a Paraíba inteira. Não é só o Poder Judiciário, o Ministério Público, não, é a Paraíba inteira. Quer dizer, faz um cartaz montado em cima de um cavalo. Eu conversava com o Lucélio hoje que estava indignado, que dizia que de cartaz ele não tem nada. Tá certo? E ainda fica colocando um sobrenome que não é dele. Quer dizer, tá na hora. Olha, eu queria fazer um apelo aqui a doutor Otávio, ao pessoal do GRAECO, a Polícia Federal, tudo, para ir pegar esse sujeito lá na hora da festa. Entendeu? Aqui que o GRAECO funciona como motor de geladeira em silêncio. Não tem problema, mas tem que funcionar, mas tem funcionado. E aliás, tem uma das coisas que é mais precisa nesse país, é motor de geladeira. É verdade. Não é? Porque algumas ainda faz barulho. Hoje nem barulho mais faz. Mas não deixa de trabalhar. Funciona é como congelador. Não, mas funciona. Mas funciona. E eu acho que precisa de muito gelo, viu, Gilvan? Pra se colocar essa canalha toda que fez o que fez na Paraíba dentro de uma geladeira para que nunca mais ele saia. Pode ter muito gelo não, senão esfria. Viu? Nada esfria não. Ainda nem pense nisso. Nem pense nisso. Olha, o que eu soube essa semana com relação às dúvidas que você e Helder levantou com relação ao trabalho do GRAECO, vocês podem ficar tranquilos que não há nada disso e a prova é tanta que essa semana o que se noticiou foi exatamente que não foi delação não, Helder, foi mais um depoimento. Delação ela já fez lá na frente, quando assumiu o compromisso de fazer. Colaboração que ela fez. Sim, exatamente. Ela está sendo ouvida porque as delações são assim mesmo. O indivíduo vai, sempre que é preciso, é convocado para dar novos esclarecimentos sobre determinado assunto. E é exatamente o que tem acontecido, entendeu? Ela foi dessa vez, vai ser convocada outras e outras, e não só ela. E hoje também eu tive a confirmação que aquela outra figura do que você falava aqui, me parece que também está decidida a fazer delação. Viu? Aquele outro. O quase clone. Tem esse personagem também? Tem o quase clone. Aprendeu a fazer, a voz é a mesma, não sei o que e tal. Entendeu? Eu não sei os costumes, né? Sim. Mas pelo menos esse não tem mansão, né? Começou a fazer. Foi? Se for o que eu estou pensando, começou a fazer. É esse mesmo. No condomínio Porta do Sol e tal. É esse mesmo. Tem uma casa lá muito vistosa e tal. Deve parar agora, né? Parou. Desde a Operação Calvário parou. Deixa eu mandar um abraço aqui a Arizomar, do Jardim Cidade Universitária, ao Tacílio, do bairro do Bessa, Marcos Suel, lá de Aliança Pernambuco, Carlos Padre, de Fortaleza, Nivaldo Ribeiro, Edivan Teté, José Sávio, Adilson Cardoso, Mailton Colasso, Normélio Jurandir, lá de Juazeirinho, acompanhando o programa. E o boa noite de Thales Gadelha, que vem lá de Souza. Boa noite, Thales. Nós temos uma pessoa se referindo a ele aí. Já tem muitas? Tem pessoas se referindo a Thales já. Já tem muitas, já. Boa noite, né? A Paraíba inteira que acompanha
extraordinária bancada, independente, livre, né? Comprometida com o jornalismo opinativo, analítico e investigativo. Cumprimento meu amigo Janildo, na ocasião anterior em que estive aqui pela primeira vez. Ele, de forma justificada, não estava, né, na bancada. Cumprimenta toda a Paraíba, muito bom. Inclusive, ele estava lá em Cuiá, fazendo levantamento. Um levantamento em Cuiá, de forma especial, né? Aqui, ó. Então, eu estou dizendo, eu quero dizer a todos os meus ilustres amigos aqui, jornalistas consagrados, extraordinários, que estou num monitoramento, vivenciando um período, Maurílio, de policiamento, nas minhas palavras, porque estou respondendo a inúmeros processos, quase perdendo o direito de trabalhar. Jornalista Aldemura, nós que somos nessa parte, aí temos alguma coisa em comum. Todo corrupto contra qualquer jornalista que rapaz, seja vigilante. Eu vim à capital para uma audiência aqui, que foi motivada por uma autoridade normalmente detentora de um equilíbrio fora do habitual, que pouco se atritou com alguém da sua própria base ou com adversários, que pouco mudou de posição, de ordem política, né? Que sempre teve resultados eleitorais extraordinários desde o início da sua carreira, do princípio da carreira, né? E que defende um governo que tem muita estabilidade. Governo este que tem uma estabilidade extraordinária e que está aí essa operação Calvário desvendando, né, todas essas, né, nuances todas relacionadas à corrupção desenfreada. Mas quem que levaram a assaltar o Estado, chega já no nome dele. Então sóbrio, dizendo, né? Inclusive um homem que é o líder de um governo desse já está dizendo. Quem é que pode, quem por ele for processado, eu acho que deve ser já inocentado. Porque o governo, que me permitam, os que pensam diferente, mas o governo é ilegítimo. O governo é ilegítimo. O governador teve 60% dos votos, mas é ilegítimo porque o pleito foi fraudado. O pleito foi contaminado pelo bilhão roubado dos cofres públicos do povo da Paraíba. E com todo respeito, meu amigo Maurílio, que eu adoro, tenho muito carinho e respeito, a bancada inteira, continuo dizendo, existe um terceiro mandato do ex-governador, que é o principal responsável, a meu ver, por todo esse colapso, por toda essa instabilidade e por toda essa roubalheira que foi implantada na Paraíba desde 2011. Agora, infelizmente, está dormindo o GAECO e está dormindo a Justiça. Você deu o nome do cara ou não? Não, o sujeito. O líder, são 3 líderes, né, que existem. Tem o G10, que tem um líder, que é o nosso sertanejo, Júnior Araújo, que é gente muito boa. Tem o deputado G mais de 10. É, exatamente. G10 mais. Pronto. Aí tem o Blocão, que é o deputado Wilson Filho, jovem deputado federal, filho do meu amigo, meu deputado querido, deputado federal Wilson Santiago. E tem o governo, que é liderado pelo fidelíssimo parlamentar campinense, que sempre teve uma estrutura eleitoral maiúscula, uma densidade fabulosa, fora do comum, o deputado Ricardo Barbosa, que começou em 94 para se eleger em 2014. Não é verdade? Não é verdade? Nosso querido deputado Ricardo Barbosa, jornalista. O filho de Maria Barbosa. Exatamente, o filho de Maria Lopes Barbosa, que pensou em colocá-lo para substituí-la, e Dona Maria tinha medo de se eleger. Ela se elegia na última cadeira, né, na última vaga. Então, se colocasse o filho, provavelmente perderia a cadeira da família. Aí você está sendo processado por esse cidadão? Você podia pedir para ser testemunha um motorista do escritório de representação lá de Brasília, para ser sua testemunha. Pois é, eu sou... Seria uma ótima testemunha para você. Agora, Thales continuou naquele velho estilo do elogio demolidor, né? Não, mas respeitosamente, inclusive, o epicentro da audiência... Já houve alguém... episódio, houve lá, deputado Gilvan, que Vossa Excelência estava presente. Vossa Excelência era não o presidente da Assembleia ainda, mas o líder do governo, do Dr. Ronaldo Cunha Lima. E, né, foi lá aquele famoso episódio de 5 de novembro de 1993, no restaurante Gulliver e tal. O então secretário... Eu já era presidente da Assembleia. Já era presidente da Assembleia, era o presidente, 93, 94, exatamente. 91, 92 foi o Carlos Dunga, né? Então me confundi, o senhor era o líder. 93, 94 era Vossa Excelência, o presidente. E o deputado Ricardo Barbosa, hoje deputado, na época muito ocupado, era chefe de gabinete, né, do governador Ronaldo Cunha Lima, teria ido à grande, contou a crônica política da Paraíba inteira e do Brasil, que repercutiu nacionalmente, informar que o ex-governador estava no Gulliver, com alguns amigos, etc. E tal. Eu me reportei a esse assunto como a outros assuntos. O deputado falou que o governador Cássio, o ex-governador Cássio, ex-senador, era, na opinião dele e na experiência de vida dele, o político que mais mentia, que mais traía, que mais dizia inverdades, que menos merecia crédito na Paraíba. E ficou
acompanhando politicamente o senhor Cássio Cunha Lima por quase 30 anos, de quem fora secretário e teve ascensões diversas na Assembleia como suplente por intermédio da força política do então governador Cássio Cunha Lima. Eu apenas disse isso. Eu não disse que o senhor Ricardo Coutinho, Ricardo Barbosa, era bajulador, era desonesto, era nada. Não praticava rapinagem, gatunagem, não fez nenhuma alusão a nada disso. Eu apenas comentei jornalisticamente esse episódio. E acho que até ele não foi prejudicado, não, porque ele teve 40 mil votos na última eleição, né? Uma demonstração de que as obras do PAC na Paraíba valeram bem, a tal Suplan, a Secretaria de Controle de Projetos Especiais, que ele botou o irmão para tomar conta, provavelmente deve ter tido uma certa influência. E o fato de ser homônimo do chefe maior, né? O chefe maior foi com a cara dele, muito embora o chefe maior goste de outros tipos de cara, mas foi com a cara dele. Nada foi demais foi dito, a não ser o comentário de ordem política. Mas participei da audiência e, para minha surpresa, um conterrâneo do Alto Sertão da Paraíba estava defendendo o deputado Ricardo Barbosa, o honestíssimo e libadíssimo jurista que tem, por sinal, né, um armazém também para se guardar dinheiro. Se comenta, um tal não sei, na hora lá exalou um cheiro meio que desagradável e tal, e eu perdi a concentração, perdi o nome do camarada, não me recordo mais quem estava fazendo, o patrono, né, juridicamente se chama assim, do deputado Ricardo Barbosa, porque o deputado eu pensei até que ele não fosse mais para a audiência. Não sabia, Maurílio Batista e público, que está em casa, na TV Web aqui, no Sucesso Total dos Intrometidos, Marcelo, que existia sala VIP em fórum. O deputado, de repente, saiu de uma sala VIP, acompanhado do seu jurista, provavelmente essa sala VIP tenha ficado bem cheirosa, bem, né, aromatizada, etc. e tal, para participar da audiência. E eu fiquei lá como um jurisdicionado comum. Tinha até um camarada algemado, vizinho a mim. Um ser humano tal, estava lá aguardando, etc. E eu vizinho aguardando com o diretor-presidente da emissora de 104 FM, meu querido engenheiro Petróleo Coura, com o meu advogado, o doutor João Miguel, etc. E tal. De repente entra o deputado Ricardo Barbosa, com um exército de assessores, tal, como se fosse assim, uma coisa muito, né, portentosa, estivesse defendendo um governo muito legitimado, muito sério, muito ético, republicano, sólido demais. Mas a gente enfrentou e vamos aguardar o que vem da sentença do juiz. Eu queria ouvir o comentário do doutor Gilvan. Com essa de Thales, a gente imaginar... Eu queria só dar aqui uma ajuda ao meu amigo Thales. Se você pegar a cópia do processo, eu não sei se o Gilvan tem isso, que uma vez eu me lembro que eu fiz um debate com o Gilvan, eu tenho uma cópia, mas dei, não sei quem danado foi que precisou. Se você tiver a cópia daquele processo de Ronaldo, com certeza você será absolvido sem nenhuma dificuldade. Viu? Basta que você leia lá, que você vai encontrar muita coisa lá que vai lhe ajudar muito nesse seu comentário. Eu lamento, né? O cara se diz jornalista também, tal, quer dizer, perder tempo de estar processando colegas por uma besteira dessa, né? Eu já vi muitos deputados estaduais, federais, já vi governadores, prefeitos serem criticados, até se você imaginar, com coisas mais fortes, de cunho de honra pessoal, e não vi esse festival de ações na justiça. Parece que virou uma espécie assim de cartilha, a cartilha de utilizar ação judicial contra jornalistas, aquelas pessoas que evidentemente estão defendendo o interesse coletivo, muito mais, às vezes, até do que aquele cidadão que está no cargo e foi eleito, teria, em tese, sido eleito para isso. Mas queria que o senhor comentasse esse fato de Thales, porque a gente está tão acostumado aqui com a história dos intrometidos. Helder é o campeão de processo na justiça. Helder foi processado porque divulgou que o ex-governador tinha recebido R$54 mil durante 5, 6 meses. É inacreditável você imaginar um negócio desse. Qualquer coisa vai para a justiça. Por quê? Porque o advogado do ex-governador, os advogados deles todos, quer dizer, o ex-governador tem muito dinheiro para pagar muitos advogados. Muito bem, é verdade. Ele imagina isso. Enquanto que os jornalistas não têm recurso para pagar jornalista, para pagar advogados. E outra coisa, o tempo, né? Helder é professor do FPB, tem que escrever as matérias para o blog, tem que vir para cá, enfim, uma coisa ou outra na correria. E a sociedade precisa saber disso. O chicote do coronel moderno é simplesmente chamar um advogado, que muitas vezes advogados têm relações com o poder público, têm benefícios do poder público, e aí chama um, chama outro, prepara uma petição e bota lá o nome do jornalista no banco dos réus, como se fosse um condenado, um miserável, entendeu? Como se fosse um desgraçado da vida,
nasceu para ser jornalista e tem que levar porrada, chicotada, ir para o banco dos réus como se fosse um criminoso, fica lá. Doutor Gilvan, é uma coisa inacreditável o que esse republicano socialista, né, com estilo de republicano, de que direito às pessoas, ele implantou aqui no estado da Paraíba. Você vê, Marcelo, antes de Gilvan comentar, eu estava com uma de minhas filhas hoje de tarde no médico, e quando ele me viu, me reconheceu. Essa história do reconhecer é sempre delicada para nós, porque a gente nunca sabe se o sujeito reconhece porque gosta ou porque não gosta, né? Mas o cara olha assim, me reconheceu, começou a conversar sobre política e estava falando justamente. O primeiro assunto que ele tocou foi essa questão dos processos. Rapaz, jornalista aqui na Paraíba sendo processado um atrás do outro. Como é que é um negócio desse? Eu disse, olha, tem um ranking com relação aos processos feito pela ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, mas esse ranking está desatualizado, porque ele está colocando o estado de São Paulo em primeiro lugar, e eu acho que a Paraíba fica lá para o 9º ou 8º lugar. É um ranking que está desatualizado. Eu vou, inclusive, passar os dados para a ABRAGE, como jornalista que sou, e me sinto na obrigação de fazer isso, porque coisas como o Helder passa, Maurílio, eu, Marcelo, Gilvan já passou. Aqui no programa, a gente teve um programa que foi retirado do ar por causa de uma declaração de Gilvan. Não chegaram nem a nos processar, entraram com ação contra o YouTube para retirar o programa no ar. É um medo da livre expressão que eu nunca vi. Pois recebo o abraço do Dr. Carlos Magno, que é jornalista e advogado. Deu um grande abraço a Thales Gadelha. Meu amigo, meu irmão Carlos Magno, fez programa de rádio comigo aqui. Muito bom, professor. E o pessoal, a família do Coronel Jorge de Campina Grande está mandando um abraço para todos. Doutor Gilvan Freire. Tem uma pessoa que se referiu aí a Thales, dizendo, eu não sei se ele me conhece e tal, está aí. Mas eu não vou puxar agora para poder fazer meu comentário. Carlos A.L. Carlos A.L. Diz que era seu amigo, você talvez não identificasse tal. Bom, uma referência elogiosa. Aliás, o cara você estando no microfone, ninguém vai fazer uma referência não elogiosa a você, que não é doido, né? Não. Então é o seguinte, eu vou me abster de dar opiniões especificamente sobre Ricardo Barbosa e esse caso com você, a não ser no fato dele ter se excedido, né, como jornalista que é, jornalista profissional que é, né, e homem público, deputado estadual, hoje, né, no exercício do mandato, com a titularidade do cargo, dele ter se excedido na punição, na tentativa de punir uma pessoa por delito de opinião, que é mais grave, né? Em regime democrático chamado delito, o cara ser punido por delito de opinião é um dos maiores absurdos que possam existir em sociedades livres, né? Em regime democrático. Porque eu fui amigo de Ricardo Barbosa durante muitos anos, vocês sabem disso. Durante mais de 30 anos que eu sou amigo de Ricardo Barbosa, amigo pessoal. E só deixei de ser nesse intervalo dos anos de chumbo de Ricardo Coutinho, porque parece que Ricardo me proibiu, proibiu de falar comigo, né? De ter relação de amizade comigo. Né? E Ricardo Barbosa conseguiu obedecer a Ricardo Coutinho. Não é Ricardo Coutinho ter pedido isso, ele ter conseguido obedecer a Ricardo Coutinho, que me entristeceu bastante. Mas tem uma relação de amizade com ele, com os filhos dele, né, especialmente o Ronaldinho, quem gosto muito, né, da mulher Isa e dos irmãos todos, forte, e a mãe e o pai. Quer dizer, eu tenho relação, sempre tive relação com todos, relação muito estreita, muito próxima, de amigo pessoal, dele frequentar a minha casa e eu frequentar a casa dele. Até quando fui para Brasília, eu abriguei no meu gabinete, só por solidariedade a ele, que a gente estava debaixo do governo de Maranhão, então a gente teve de prestar solidariedade a um ou outro, chegou a minha hora e eu fiz a minha parte, que não estou alegando de jeitinho, né? Foi pouco diante do que representava a nossa amizade de um para o outro. Agora, com relação o fato dele ter processado, é estranho, né? E ainda assim, quero pontuar isso, em companhia de um advogado que é advogado de todas as pessoas que processam jornalistas na Paraíba, que é o doutor Francisco. Numa audiência, chegamos a perguntar ao juiz, doutor juiz, quem paga esse povo? Porque perguntando ao advogado quem paga ele, para que ele faça tantas ações contra todo mundo,
por esse chamado delito de opinião, ele disse, é porque eu sou amigo dessas pessoas. Depois se viu que o escritório, onde ele estava situado, era sócio desse escritório, metido até o gogó na Operação Calvário, e vem mais coisas por aí, nós não queremos nos antecipar com relação a isso. Então eu me abstenho de dar uma opinião nesse afé, né, seu com Ricardo Barbosa. Né? Nem estimo que a gente possa ter mais. Nem estimo que a gente possa ter mais a velha amizade de antes, porque esses fatos, essa interferência de governo numa relação de amigos pessoais, me frustrou muito, porque não pude ter a amizade dele, né, no período em que ele estava servindo ao governo. E fiquei com aquela sensação, né, uma espécie de premonição, de que ainda no governo Ricardo Coutinho, pelo tamanho da devoção que ele tinha aos auxílios, a colaboração que dava a Ricardo Coutinho, eu fiquei pensando, um dia, até comentei com minha mulher, um dia ele vai pagar por essa voluntariosa contribuição que ele dá ao governo Ricardo Coutinho, até se indispondo com amigos pessoais, só porque eu era crítico do governo, né? Eu não estava no governo. Então não deu outra. Quer dizer, do primeiro governo para o segundo governo, Ricardo Coutinho fez o diabo com Ricardo Barbosa. Né? E ele chegou a ameaçar de romper com o governo, marcou dia e hora e teve com pessoas tratando do rompimento. Olha, Valber Virgulino, o deputado está mandando aqui para você um recado, eu posso ler aqui, eu já lhe interrompi. Pode, sim. Ele está dizendo o seguinte, diga a Gilvan que não subestime a organização criminosa. E em outra mensagem ele diz, João e RC fingiram essa briga para esfriar a oposição e a Calvário. Eu não tenho a mesma opinião dele, mas vou explicitar isso, com o maior respeito que eu tenho a opinião dele. Ele está até surpreendendo muito, para melhor, Valber Virgulino, né, diante das acaloradas discussões que ele tem tido, inclusive frontais com Ricardo Coutinho. Ele tem surpreendido pela agilidade mental, pela resposta pronta, por não aceitar desqualificação e desmoralização, tem coragem e devolver a Ricardo Coutinho. Quando o diminui, quando o detrata, ele devolve a Ricardo Coutinho em alto estilo, aquilo que Ricardo Coutinho não gostaria de ouvir, que era o dedo apontando para a culpa de quem tem. Não é fácil isso, como ele faz com o Ricardo Coutinho. Você é culpado, você é isso e aquilo. Bom, então o seguinte, nessa questão de Ricardo Coutinho, de Ricardo Barbosa, o de estranhar ele aderir a um estilo. É o estilo que vocês estavam falando. É o modus operandi. É uma espécie de cartilha que há no republicanismo de Ricardo Coutinho, em que todos têm de ser fiéis a ele, até o dia em que ele achar que a fidelidade não está 100%, ou mais ainda de 100%, e até o dia também que ele se desagrada do cara por alguma razão, inclusive quando o cara quer tirar intimidade com ele. Que foi o que aconteceu com o Ricardo Barbosa. Né? Quando o Ricardo estava mais próximo dele, se julgava mais íntimo dele, ele cortou. E a gente sabe por que não é hora de explicar, a gente já falou ano passando isso, e a gente volta ainda a essas questões. Mas Ricardo Barbosa aceitar isso, né, ele, uma família de parlamentares né, da Câmara Municipal de Campina Grande até aqui, lutou bravamente para ter o mandato. E vou dar muita obstinação, vou lhe dar um testemunho, que aí posso fazer porque é a favor dele, contra eu não daria o testemunho, tanto das coisas que eu sei, mais ainda essas restrições políticas, porque Ricardo não teve culpa nenhuma naquele episódio de Buriti. Ele foi massacrado, porque todas as pessoas acharam de atribuir a ele responsabilidade dele ter ido na granja dizer que Buriti estava no Gólifo, quando estava no auge de uma questão que envolvia troca de farpas duras entre Buriti e Ronaldo. E Buriti aproveitava para ferir Ronaldo através do seu filho Cássio, né, acusando seu filho Cássio na Sudene. Então, veja bem, e Ricardo não fez isso. Até onde eu sei, ele não fez isso. E veja bem, eu sei muito. Então, Ricardo não teria feito. Por isso que ele disse na audiência hoje com você que sofre ainda por conta disso. Na audiência ele confessou, né? Ele disse que sofria muito por conta disso. Ele foi acusado injustamente disso ter acontecido. Quer dizer, ele pode até ter dito a Ronaldo, disse, eu estive lá no Gólifo e quem estava lá era Buriti. Quer dizer, isso não está induzindo a nada. Né? O Ronaldo já ferido, e Ronaldo tomou aquela atitude deslocada de ir lá e tirar contas com ele. Eu estava lá, fui socorrer Buriti, né? Então veja que Ricardo, de qualquer forma, pagou por um preço que ele não merecia pagar. Mas era por conta da relação muito próxima com o Ronaldo. Né? O outro não defende, não, porque o outro nem o cumprimento, tá certo? Mas eu respeito.
Agora, você foi vítima, inclusive, também, porque você... Mas a minha era justificada. A mim mesmo chegou a informação que você tinha negado na época o socorro. Mas era justificado. E depois você me provou que tinha sido exatamente Não, era justificado. Por quê? Porque é o seguinte, quando houve o episódio, eu socorri Buriti, deixei ele na porta do carro e ele me agradeceu. E eu levei ele nos meus ombros. Eu tenho um paletó manchado de sangue, o pessoal aqui conhece, que eu já mostrei. Fui obrigado a mostrar. Eu tenho meio tétrico isso, né? Mas eu tenho o meu paletó manchado com o sangue de Buriti, o braço de Buriti agarrado. Eu puxei o braço dele aqui, botei. E o senhor lembra da frase de agradecimento? Ele me agradeceu, ele não falou, ele me agradeceu, mas não falou porque ele estava jorrando sangue pela boca. E eu tinha a impressão que ele estava morrendo de uma hemorragia. Mas não era porque o tiro foi na boca. Eu não tinha visto que ela tinha sido exatamente isso. Buriti chamou Roberto Buriti, sobrinho dele, que é vivo para contar a história. Foi deputado na minha época, chamou e disse que eu tinha o socorrido, que ele não queria absolutamente nenhuma restrição a mim. E eu era adversário político, eu era aliado de Ronaldo. Bom, aí quando chegou no dia, quando pipocou na imprensa nacional o episódio aqui na Paraíba, eu dei declarações dizendo que Buriti entrou no restaurante, e que Ronaldo entrou no restaurante, encontrou Buriti sentado, e quando foi se aproximando, que ele identificou a porta onde Buriti estava, que ele estava até meio de costa, tinha um balcão assim que Buriti estava escorado, sentado, ele, Manuel Guardenso, e o menino do norte, Marconi Góes. Então, quando o Ronaldo não dava para ele ver de plano, mas quando ele foi se aproximando, que viu, ele puxou a arma, eu estava de frente. Eu estava assim como eu estou de frente para você. Então, quando o Ronaldo puxou a arma, eu me levantei. Você está louco? Eu gritei. E ele deu dentro de Buriti. Buriti caiu praticamente nos meus pés, debaixo de uma mesa. Ou se abrigou debaixo de uma mesa, instintivamente, ele debaixo de uma mesa, mas foi o impacto do tiro. E eu peguei Buriti e Manuel Guardenso tomou a arma de Ronaldo. Manuel Guardenso é um cara de muito destemor, todo mundo sabe. Né? E eu levei Buriti para o carro. Quando chegou na imprensa nacional toda na Paraíba, eu, presidente da Assembleia, tomei à frente das discussões, controlei a Assembleia e tomei à frente das discussões em nível nacional, da imprensa, eu falei pelo setor, nosso setor. Então eu disse que quando o Ronaldo entrou, Buriti fez menção de se levantar para pegar ele. Ora, eu criei uma tese de defesa evidente. E eu criei uma tese de defesa porque ia ser criada uma tese de defesa para ele, num processo criminal. Eu sou advogado. Você é advogado penalista. Eu sou advogado. Então eu assertei Buriti se levantar. Buriti não se levantou. Buriti, quando viu, porque ele tentou se levantar, mas não para enfrentar Ronaldo. Ele tentou se levantar porque ele viu que estava na linha de tiro. Né? Bom, isso desagradou a família de Buriti, que através de sua esposa declarou que eu tinha negado socorro a ele. Era a única forma que tinha de me punir por uma tese que eu levantei. E a tese não correspondia à verdade real. O que é que eu entendi? Eu guardei o paletó, estava sujo de sangue, então eu já mostrei a Helder Moura, já mostrei a Marcelo José, já mostrei a Maurílio, já mostrei a todo mundo, fui obrigado a mostrar, eu continuo, né? Eu achei o seguinte, ela me deu ali, foi uma bala trocada, quer dizer, né? Eu socorri, mas depois eu disse que que Ronaldo, quando viu Buriti fez menção de se levantar no sentido dele, mas Buriti fez menção de se levantar para correu, se esconder, como Marconi Góes entrou numa porta que estava pertinho, entrou e foi embora, a gente veio ver 5 anos depois. Uma reação de qualquer pessoa. Menos Mané Galdense, que foi para cima. Menos Mané Galdense foi para cima, não estava nem, tinha uma mesa que dividia Mané Galdense e Ronaldo, ele rodeou e já pegou a arma. Mané Caririzeiro, lá de Serra Branca. Caririzeiro é uma família. Ele estava na cabeceira da mesa, pela reconstrução, né? Que a gente viu depois, reconstituição do crime, viu Maurílio? Era como se fosse uma mesa assim, Manuel Galdense estava aqui na cabeceira, estava Buriti e Marconi Góes aqui é o balcão do Gulliver. Na hora que o Ronaldo contornou aqui para chegar a Buriti, que estava aqui, pela reconstituição, pode não ter sido assim, mas pelo que eu vi no desenho, no croquis, né? Croquis da reconstituição. Então o Manuel Galdense levantou-se, pegou o Ronaldo aqui e segurou o cão do gatilho. Aí ele não conseguiu atirar mais, já tinha disparado 2 vezes, inclusive um tiro vazou o paletó de Evaldo, não foi? Eu não sei de quem foi o paletó, mas foi de Evaldo. Um tiro que já não... Evaldo Gonçalves, que também estava na mesa. Já foi e Marconi Góes ficou debaixo da mesa. Correu para debaixo da mesa. Não, Marconi saiu pela porta, ficava atrás de onde ele se encontrava. Era a porta que entrava para a cozinha do restaurante. Sim, era para cá. E Buriti não estava virado para a frente para a entrada da... É porque o balcão estava na frente dele. Aí não dava para ele ver. Ele não viu quando o Ronaldo chegou. Então veja bem, o que eu queria só justificar, isso, às vezes a gente paga por uma coisa, né? Esse tempo todinho terminou me trazendo a necessidade de muitos anos depois ter de explicar. Porque eu não quis me confrontar com a família. Não era com a família que a família, por intermédio de Roberto Buriti, sabia da verdade. Eu ia levar
ele para contar a história. Gilvan, mas é porque eu não quis me confrontar com a mulher de Buriti, e além do mais, a tese que eu levantei era uma tese, não era um testemunho da realidade, era uma tese de advogado amigo que estava diante de um caso em que envolvia um grande amigo, um dileto amigo meu, né, meu companheiro no universo político. Então, essa é uma questão superada que eu nunca tomei presidência, mas guarda o palitozinho, todo mundo já viu. O senhor confirma, deputado, licença, que na ocasião foi muito explorada essa suposta participação do jornalista. Gilvan, eu só para complementar, que eu acho que tanto você como o deputado sabe melhor do que eu, que essa versão não só foi a mulher de Buriti que espalhou, não. Foi dois aliados de vocês. Eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Ceará naquela época, tenho um testemunho de Malvino e de Janduí, quando uma figura do governo de Ronaldo nos procurou contando essa versão, entendeu? E contando mas ela veio da mulher, ela veio da esposa de Buriti, que depois até, acho que botou até isso no livro. E o seguinte, eu fiquei pensando que quando eu vinha a querer tomar alguma providência, e não deveria tomar, e não tomei mesmo, e nem estou arrependido por isso, os filhos de Buriti se transformaram em amigos dos meus filhos. Pronto. Isso me levou até em restrições que publicamente eu fazia a Buriti, essa questão de emissão de servidores públicos. A Buriti não era uma pessoa muito afetiva, assemelhado um pouco a Ricardo Coutinho, ele era muito inafetivo, né? Muito introspectivo também. Não era perverso, né? Não era perverso, Mas eu deixei. Mas aí ele era redio, tal, tinha dificuldade. Eu deixei de fazer essa acusação a Buriti em respeito aos filhos deles, são amigos pessoais dos meus filhos. E por conta disso eu sou amigo pessoal de alguns deles. Meus filhos são muito amigos meus, amigos de conviver, ele frequenta a minha casa, frequenta a minha granja. E eu gosto, inclusive, de Maurício Buriti, que eu já gosto há mais tempo, que é a pessoa que mais se destacou assim, no universo político. A propósito disso, Ricardo Buriti está telefonando de Brasília, está passando mensagem de Brasília, sempre passando mensagem de Brasília. Ricardo Buriti foi parlamentar na capital, foi parlamentar, em 88. Ele sempre liga, ele sempre faz post aqui de Brasília. Ele falou comigo também no Zap. Falou, né? Falou comigo. Então, questão esclarecida essa aí. Quanto a Ricardo Barbosa, ele foi vítima de uma grande injustiça, porque ele era muito ligado umbilicalmente, e a forma que as pessoas tinham de se vingar. Só para finalizar essa parte, mas mesmo assim ele cometeu um delito de opinião ao processar um jornalista. Que não devia nenhuma hipótese. Eu estou dizendo o seguinte, isso é o espírito de Ricardo Coutinho espalhado no ricardismo, que de republicano nunca teve nada, perverso e que transformou isso num hábito, num ato, um instrumento de coação. Agora, uma coisa que eu queria lembrar a Janildo, é só para lembrar a Janildo, prefeito de contabilidade, é o seguinte: quando se disser que a Paraíba não tem o maior número de processos contra jornalistas, você tem que levar em consideração a população per capita. A proporção da população. Mas os números que eu vi de São Paulo são menores do que os daqui. Eu acho que hoje a Paraíba vai estar campeão nacional em processo. Com certeza são menores, é porque eles isso só agrava. Atenção, informação de última hora de X10. X10, vou dar informação agora, Maurício. Diga X10 que eu vou dizer outra de X10, do relatório. Tem decisão para vir do Rio de Janeiro para o estado da Paraíba. As gravações de Daniel, que nós trouxemos hoje, a mídia, uma parte da mídia trouxe, estão gerando uma grande tsunami porque conseguiram ser cruzadas com as declarações de doutora Livânia, sua conterrânea? Minha conterrânea ilustre, entre aspas. E com isso, a validação da delação de Livânia estava dependendo da delação ou da colaboração, como se queira, de Daniel Gomes da Silva, e isso vai resultar num pedido de prisão para os próximos dias. X10, dando a informação personagem. X10 é um danado. Agora não só complementando. Ele chegou do Rio de Janeiro, doutor João? Só complementando desde domingo do Rio de Janeiro. E depois o seguinte, um dos contatos objetivava tirar uma informação desse menino que está em Bangu. Como é o nome dele? Daniel? Não. O Roberto Crensen Calmon. Crensen Calmon. Então X10 objetivava chegar até próximo, nas proximidades, porque tinha coisa relacionada com a Paraíba. E veja bem, nós dissemos aqui, nós estamos dizendo já há algum tempo, as coisas precisam apressar, porque a gente estava até com dúvida que alguém foi tirar isso no Rio de Janeiro, por conta própria, gastando dinheiro do seu próprio bolso, tirar alguma informação até onde fosse possível, que não é diretamente com o pessoal do GAEC do Rio de Janeiro, mas na paralela, para tirar informação acerca daquilo que aqui o pessoal não tinha ainda obtido como prova, e que aí estranhava, por que não? Como eu estranho, mas vou falar a respeito disso, vou falar a respeito dessa última operação,
de ouvir Livânia novamente, de tomar novas declarações de Livânia, que eu não quero compreender isso bem e acho que está certo, porque afinal de contas, a qualquer tempo é tempo. Sim, vamos entender isso daí, vamos entender. Como o diz que a aconteceu? Veio o Daniel lá no Rio de Janeiro fazendo a colaboração dele. Aí essas informações dele precisavam ser cotejadas com uma informação daqui, de Livânia. Livânia foi chamada novamente e comprovou, e ela bateu com a informação de Daniel. E com isso, o cruzamento dessas informações vai levar uma nova de pedidos de prisões. Eu queria até fazer essa pergunta a Thales. Pois não. Porque eu lembro, quem primeiro nessa mesa aqui, Aldemora, falou sobre de que Livânia não deveria ser tratada como aquele bicho que foi tratado quando foi presa, porque ela estava a serviço, foi o Dr. Gilvan Freire. E aí eu lhe pergunto, naquela época, Thales teve uma participação aqui que eu nunca esqueço na vida, porque ele falou das raízes de Livânia. A menina do sertão da Paraíba. Porque conhece, né? Que conhece a história. Menina da bicicleta. Da bicicleta. Fernando Mendes gravou a menina da calçada, a menina da plateia, etc. e tal. Então, ela era a menina da bicicleta. Que transitava nas ruas. Eu queria lhe perguntar hoje. Souza e morava na casinha na frente da linha do trem. Porque ainda hoje a mãe mora. Voltou a morar depois de confiscada a mansão. Eu tinha sempre uma tese de que aquelas pessoas que se envolvem de alguma forma em alguma organização criminosa, quando elas saem do lado da criminalidade e vão para o lado da justiça, ou seja, quando elas colaboram, formalmente ou não, a delação premiada ou não, mas elas colaboram, resolvem colaborar com informações, elas começam a diminuir aquele ranço da sociedade em razão dela, em função dela. Eu queria saber de você como é hoje que circula essa informação em Souza, de que Livânia, que aquela declaração de João Azevedo e Ricardo Coutinho, ninguém solta a mão de ninguém. Eles não estavam dizendo aquilo em favor dela, estavam dizendo em favor deles, para que ela não soltasse a mão, para não delatar algo. A demonstração maior é que ela vem colaborando, vem delatando, vem dizendo coisas ao longo desse depoimento que esses vazamentos serão naturais e as próximas etapas estão aí por vir. Muito em breve, já com essas novidades aí, de acordo com o que o Qual a repercussão em Souza hoje? Não, Souza, o glamour acabou. Não tem mais aquela ostentação. Todavia, o poder é o mesmo. O vereador Coloral continua com os mesmos apaniguados, recebendo do Estado, né? Colocados em repartições diversas da esfera pública estadual no governo do João Azevedo, com muito prestígio. Isso é um dado interessante. O tempero de Coloral continua sim, dando cheiro lá em Souza. Tranquilo. Ele deu uma esfriada em relação à promoção de eventos, que ele costumava fazer o Souza Folia, etc. Era um famoso empresário do ramo de eventos, de festas e tal. Otário, você parou tem essa uma ideia de quantas pessoas, quantos apaniguados são esses que ele mantém? Não, existem 1000 apaniguados do estado, no estado da Paraíba que pertencem a um só grupo político. É um condomínio empresarial político eleitoral, composto pelo deputado Lindolfo Pires, que eu era deputado, ele infartava. Isso. Esse já teve 6 mandatos. Mas ele assumia ou infartava. E, inclusive, cometeu a falsidade ideológica de, a partir de 1º de fevereiro até o mês de abril, foi o mês em que ele conseguiu que saísse mais um deputado para ele, na condição de segundo suplente, ter uma oportunidade de se titularizar momentaneamente, de publicar em todas as redes sociais. Fazia mensagem da Páscoa que ele fez como deputado estadual, etc. No carnaval, ele desejou aos Suliões um carnaval de paz como deputado. Como é que podia escrever isso? Um segundo suplente, quando ele efetivamente não se elegeu. Ele ainda estava com o Pires na mão, né? Estava com o Pires na mão. Aquela Pires na mão e plantando aquelas notas. Quem vai tirar a licença é Branco Mendes. Quem vai tirar é Vaz Bezerra, porque me deve uma gentileza, eu fiz no quadrinho anterior. A Paraíba teve um suplente senador. Pois é. Boa parte do tempo aqui, quando li alguma notícia de um determinado jornal aqui, sempre tinha lá o suplente senador. Não era senador suplente, não, era o suplente senador. Quer dizer que na Paraíba vale tudo, meu irmão. Mas aí só para responder essa pergunta do Janildo, que é muito inteligente. Então, esse condomínio lá, político, eleitoral, ligado ao governo da Paraíba, que tem o deputado Lindolfo Pires, o ex-prefeito João Estrela, o prefeito Fábio Tairone, o vice-prefeito e empresário Zenildo Rodrigues, que foi uma figura decorativa aqui por um ano como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e mais, né? Foi? Foi, sim. Não, esse não resolvia nada. Foi secretário? Ruth Avelino foi secretário de Estado.
O secretário de Estado... Só sabe disso em Souza, porque aqui acho que... Não, ninguém sabe, ninguém conhecia. Ele veio cuidar de um prédio aqui que ele está construindo. Ele é um baita decorativo. 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 Que é uma atração, de qualquer maneira, turística, né? Isso, exatamente. Logo, fisicamente, ele é muito belo, né? Então, só em olhar para ele, aí já decora qualquer ambiente e tal, etc e tal. Então, esse camarada veio ser secretário de Estado, porque o deputado Lindolfo Pires se permitiu a exigir isso do então governador Ricardo Coutinho. Passa o cargo para o vice-prefeito está tendo um probleminha. Já começou uma rusga com o prefeito, já tiveram um problema no passado, que eram sócios, a gente conseguiu reconciliar, então passa o cargo para o vice deixar um pouco o prefeito em paz. E ele está construindo lá em João Pessoa, é empresário, ele mora aqui praticamente. Montou uma clínica odontológica para a esposa, num pátio alto plano, um shopping famoso, etc e tal. Tirei ele um pouco da cidade. Daqui a pouco mais informação da Calvário. Mas ele não foi a nada lá na situação. Então, existem 1000 nomeações nessa situação. Ninguém entra lá em Souza que não seja por intermédio desse condomínio político. Inclusive o prefeito, que é socialista, também é adepto da tática de processar as pessoas, né? O prefeito agride, espanca, tenta matar, etc. E tal. E quem for falar, denunciar, ele processa. Que é o senhor Fábio Tairone. Ele espanca assim os eleitores, é? Preferencialmente, ele opta pelo espancamento, né, ao sexo oposto, né? Em ocasiões particulares, etc. Os eleitores ele espanca com a própria tratativa do não habitual. Né? Só para não dizer que a gente não falou sobre Neymar hoje, ia dizer que é o contrário de Neymar, enquanto Neymar apanhou, né, lá em Souza. Exatamente. Olha aí, atenção, vou dar mais um capítulo, viu, da história da Calvário. Olha aí, da Calvário. Mais um capítulo aí. Segura aí, Gilvan. Você que já deve estar sabendo. Leone Dias, que é o ombudsman do programa, quer dizer, ele é o crítico do programa. Exatamente. Né? Aí vocês hoje estão falando na Calvário só porque a gente vinha pedindo. O contra-regra é o advogado do diabo. É o advogado do diabo. A informação aqui é o seguinte: a constatação de que a doutora Olivânia não tem mais a menor condição de poupar ninguém. É isso mesmo, Thales? Você que conhece a menina da bicicleta. E nem tem temperamento para aceitar. Livânia, ela vai na canela. Da canela. Ela chuta no estômago mesmo. Pode ser muito bem. Ela não tem a menor dúvida disso. Olha, mais uma informação. Vai muito chumbo grosso aí. Todas as conversas que o Daniel teve com autoridades, figurões paraibanos, foram gravadas e ele confirmou tudo na delação dele. Inclusive, aí o nome a gente vai deixar em aberto. Você faz o seguinte. Lobo Sisudo? Você pegue só esse trechinho. Repita, por favor. Lobo Sisudo ou lobisomem? Não, repita. Tem lobisomem. Lobo-chefe. Tem lobo-chefe também. Tem todas as conversas que quem? Que Daniel Gomes da Silva. Daniel Gomes da Silva teve que é autoridades. Que é o cabeça da operação. Certo. Na facção carioca. Estão salvas por ele. Sim. Mais uma vez vou ter que citar, ele é igual o Neymar, que salva as conversas. Sim, as conversas todas foram gravadas. Certo. E inclusive as conversas que ele teve com altas autoridades da Paraíba. Todas estão gravadas e ele confirmou que a voz era dele, tudo certo. E aí, quando houve o cruzamento com as informações de Livânia, todas bateram com datas, com valores e com caixas de vinho. Pessoal, corta só esse trechinho e manda para toda a autoridade da Paraíba que você conhecer. As que ficarem nervosas, você já sabe. Thales, estão me perguntando aqui o seguinte. Pergunta a Thales Gadelha, já que ele é de lá, de Souza, se tem informações de como é que está aquele processo dele, aquele caso dele da agressão da Lei Maria da Penha. Foi o que eu disse na audiência semana passada. O meritíssimo lá em Souza. Parece até que a pessoa estava na audiência. Você, como jornalista, repetiu diversas vezes esse assunto e tal, o senhor, em função de quê? Eu digo, falta de pronunciamento judicial. Eu queria que a justiça agisse, ainda que fosse para absolver Sua Excelência, o eminente prefeito. Aí houve uma transação lá com o Ministério Público, a promotora, né, do sexo feminino, muitíssimo educada, perguntou se com a suspensão da pena, eu toparia fazer uma doação para alguma instituição de caridade. Eu digo, eu já vivo de doação que alguém me faz. Mas eu vou trabalhar, exatamente, mas eu vou trabalhar para fazer. É uma maneira de matar mais um processo. Agora eu queria, quais são as opções? Não, o senhor tem asilo, tem coisa, não. Vamos recuperar os mais jovens, drogados e alcoólatras? Sim. Vamos ajudar a comunidade Jesus, pérola preciosa? Porque lá recupera-se drogados e alcoólatras de qualquer matiz, financeiro, ideológico, de instrução, etc. Então a gente fez esse entendimento e honrou esse compromisso.
Né? Parece-me até que o senhor prefeito ficou agoniado, ele também é bacharel em direito. Mas alcoólatra com mandato não pode entrar nesse acordo, não. Né? Pois é, lá na hora pelo menos não pode falar, né? Porque a promotora fez o entendimento e a gente já tinha resolvido dessa forma. Então é aquilo que eu pergunto. Até agora, a Maria da Penha, lá, deputado Gilvan Freire, que é uma lei fantástica, bonita, que foi turbinada agora no Congresso, continua, Maurício, sem funcionar. Você sabe para o que Souza não funciona. É o seguinte, ele estava falando aqui da gama de processos que são movidos... Em Souza as pessoas chamam Lei Maria da Penha. Viu, da Penha. Maria da Penha? Não, Thales e Helder, o que eu acho interessante é o seguinte, a gente estava se referindo aqui à quantidade de processos que são movidos contra jornalistas na Paraíba. Mas é que me perdoe, é um estímulo por parte do próprio Ministério Público e da Justiça. Também. Porque, ora, o indivíduo espanca uma jovem. Espanca, isso é um fato, não há como negar. Tá certo? Vai para uma audiência com alguém que noticiou que o papel dele era noticiar. Aí vem o Ministério Público perguntar por que você está noticiando. Olha, eu não sei não, graças a Deus eu tenho sorte. Porque eu dizia o seguinte, eu noticiei, doutora, porque ele espancou ela. É um fato que toda a Paraíba e o Brasil tomou conhecimento. Então isso aí não era nem para perguntar, meu irmão. Aliás, eu não sei nem por que o Ministério Público aceita esse tipo de processo, sabia, Gilvan? E o Poder Judiciário. Maurício, só um adendo, é tanto que eu disse a sua excelência, juiz, por sinal muito educado, e a promotora também. Porque ao invés de desestimular as figuras que espancam mulheres e que agem dessa forma e que querem que a imprensa seja conivente com esse tipo de coisa... Entendeu? Ao invés de inibir, não. Com a ação dessa, você só faz colaborar com quem age dessa forma, meu irmão. Mas o objetivo é inibir. O objetivo sempre foi inibir. Fazendo acordo, Gilvan? Mas é inibir propondo acordo para que o réu vá lá e pague. Eu digo da parte de quem promove a ação, o objetivo foi sempre intimidar, inibir e intimidar. Eu até disse que a doutora Miriam Gadelha teve um espaço nobre. A questão da transação é um instrumento processual que o Ministério Público dispõe. Será que o prefeito vai processar agora a Valber Virgulino, que está convocando a ex-noiva do prefeito para depor na CPI do feminicídio, né? Como é o nome aí? Feminicídio. É isso mesmo? Pois é, e Valber, eu quero aqui parabenizar ele, porque ele teve a coragem de fazer o ofício, não foi só convocando ela, não. Convocou Pâmela, que foi espancada dentro da granja. Isso. Convocou Inês, entendeu? E Laura... Sofre violência moral. Exatamente. E Laura também. Então eu acho que esse é o papel do parlamentar. Será que esse prefeito vai ter coragem também de processar Valber por ele ter tomado essa atitude? Eu acho que, uma coisa certa, em Valber ele não tem coragem de bater, né? Isso aí eu sei que ele não tem. Agora, processar eu não sei se ele vai... Né, levar o deputado Valber Virgulino para o fórum também. Aí é uma outra situação. No que tange a essa informação, é bom só fazer essa ressalva. Eu disse que a doutora Miriam Gadelha, que é colega advogada, porque ela é jurista, do próprio juiz e da promotora, tinha usado um espaço no mais lido jornal do Brasil e um dos mais respeitados do mundo. A Folha de São Paulo, que deu um espaço nobre para ela fazer um primoroso artigo, explicando todo o seu drama e toda a sua angústia. Sua Excelência... Ela mesma escreveu. Brilhantemente, eu tenho a cópia, foi registrado. Eu registrei no blog, inclusive. O Demora registrou, comentou, e a Cleo Pires, que tem 12 milhões de seguidores, também comentou, achou um primor de texto. Aliás, a repercussão foi nacional. A doutora Miriam Gadelha, aliás, é notável, inclusive, no direito tributário. Que é uma área do direito que não é tão divulgada, assim, não é tão... Por quê? Porque não seduz tantos profissionais também. Isso, é uma área complexa, perfeitamente, atuar, verdade? Perfeitamente, exatamente. Agora apanhou. Muito. Quase foi arremessada do apartamento. E teve um apartamento invadido. Você vai ser processado de novo. Você vai ser processado de novo. Já são 5, eu não tenho mais condições. E eu estou pagando por audiência, aí fica difícil. Eu tenho que botar o Pires na mão para ir catando por audiência. Eu lembrei de novo. Um advogado hábil, inteligente, um jovem Francisco Abrantes, que é um penalista de mão cheia de 28 anos, olhou e disse: mas a situação de Thales é tão complicada, vamos baratear isso aí, doutora? Não, mas não tem como baratear mais. Eu posso dividir, mas baratear não. A promotora foi generosa, dividiu em 4 vezes. Até agora a primeira foi paga, né? Vou trabalhar para ver se consigo pagar demais. Você está pagando pela... Tô pagando. Você foi condenado? Mas mas para pagar nessa transação com o Ministério Público, é acordo. É a transação. Acordo nem deu para ele e nem para mim. Não houve derrota.
apenas a gente matou mais um processo. Para mim foi interessante. Quer dizer, ele bateu, você noticiou. Ele bateu e eu estou alimentando os drogados e ele bateu e você pagou. Lá da comunidade Jesus Pérola Preciosa. Eu estou ajudando a administração a cuidar. Com material de higiene pessoal, com feira. Foi um total de R$ 1.500 dividido em 4 vezes. Thales, você é da família Pires também? Não, sou Sá. E por que você passa tanto Pires aí? O Pires é porque a gente tem que fazer, tentar garimpar de uma maneira, na verdade. O Pires é do deputado Lindolfo, que é um rapaz maravilhoso, generoso, e por sinal gosta muito de colocar a mão no bolso. Muito gentil com as pessoas, muito nobre, atencioso. Nunca gostou de tirar proveito de nada assim que não fosse público. Porque ele tinha orçamento para se eleger senador, né? E perdeu para deputado estadual. Mas foi o grupo de Souza que derrotou ele. O Fogo Amigo. Foi em casa mesmo que ele perdeu a eleição. Foi derrotado. Que outros adjetivos você tem reservado para ele, assim? Não, isso são os melhores, os mais espetaculares. É um deputado fabuloso, bom de tribuna, não gosta de usar o parlamento para se auto-beneficiar nos seus negócios privados, particulares, e nem gosta de uma garapa de leilão. Ele adora um leilão, né? Muito bem. Moura, você falou nas revelações. Tem mais informação, não? As revelações de Livânia Farias, porque é o fato novo. O fato novo é esse. Olha, antes de Helder falar mais fatos novos sobre a Operação Calvário, eu me sinto obrigado aqui a dar uma boa noite, mandar um forte abraço para Liz Oliveira, Doca Cabral, Rodrigo Costa, Vanberto Dias, Leone Dias, Socorro de Fátima Oliveira, deixa eu ver, Silas Neri, Márcia Porto. Quem está mandando um abraço é Paulo Nepomuceno, que hoje não está em Campina Grande, está em Damião. Eu conheci a cidade de Damião, fica no Curimataú. Ele disse... Foi desmembrado de Barra de Santa Rosa, se não me engano. Isso. É de Paulo, né? Damião Distrito. E o filho de Paulo foi prefeito de Damião, ou prefeito? Alain. Exatamente. Damião, o ex-prefeito era Nico, foi o primeiro prefeito, uma grande figura. Maranhão, uma vez, colocou ele para votar em Marcondes, e o deputado Marcondes perguntou como seria. Maranhão disse, os detalhes o senhor vai conversar com ele. O grande Nico, me lembro demais. Damião, um municípiozinho muito simpático, agradável demais. Além de parente, porque ele também tem um sobrenome Gadeira, Doca. Ele é um souzense universal, né? Você é muito amigo de Doca? Doca é assim. Sim, Doca Boy. Demais, meu amigo, irmão. Mas ele é Gadelha no nome. Ele não é só na paixão política eleitoral. Quem gosta muito dele é o prefeito de Souza, Fábio Tarioni. É muito bem aí, louco por ele. Louco que cai um avião desse, que Doca vive viajando e tal, é um voo, né? É verdade. E o irmão também, que é muito bem ele, o Zenildo, né? Conta da mesada mensal. Irmão do Egito, parte de pai e mãe. Sim, Zenildo. Muito bem assistido, por sinal. Zenildo, muito solidário. Silva Neto, foi diretor da cadeia lá de Sapé, tá mandando um abraço para todos. Silva Neto, André Gadelha, José Bandeira, André Cunha, Ellen, Aline Cartacho e o Coronel Jorge estão lá em Campina Grande, mandando um abraço para todos. Surama Dias, enfim, todo mundo que está nos acompanhando. Pedro de Campina Grande, Helder Brito de Campina Grande. Sim, e falaram aqui também, disse, Marcelo, manda aí um abraço para a primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartacho, que é hoje, um abraço à primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartacho. Jeremias, que é de Cuité. Vinícius Gonçalves está dizendo, dê um abraço ao meu conterrâneo, Thales. Gente muito boa. Vinícius é uma figura maravilhosa lá da Rua Estreita, em Souza. Um abração, Vinícius, para você, o Edvan Teté Duarte, a audiência da capital. A colônia souzense é toda ligada aqui nos Intrometidos. E lá em Souza também. Vai ter uma festa, vai ter uma festa lá, agora? Não, festa 8, lá, nesse local que se comenta, né? O empresário, o jovem empresário, meu parente, é Sá. Um rapaz bom, ele não tem culpa só, não. Ele não tá, o problema dele aí é muito sério, mas tem gente graúda perto dele. Inclusive, o interlocutor principal dele aqui na capital é o deputado Lindolfo Pires. É? Muito. Cicerone dele, ele com muita frequência. Cria cavalo também, não? Nos ambientes. De olho azul, coisa assim, não? Não, o Lindolfo não é muito de cavalo, não, porque ele tem medo do cavalo levar patada. Sofrer uma cobra, dar uma picada, matar o cavalo, então ele prefere guardar o dinheiro em outro canto. E aplicar em outros. Investir em outras coisas. Já o Tiago é aguerrido. E outro ativo. O Tiago não tem medo de cavalo, de lixo, não tem medo de nada. Ele vai em tudo, entendeu? Nem de lixo ele tem medo? Não, lixo é que ele enfrenta. Continua ostentando. Muito, mas sempre ostentou muito, não é só ele, é um grupo todo. Agora o Tiago é muito jovem, eles aproveitam e está sendo usado. O Tiago é apenas parte de um grupo. O Tiago é um garoto, agora sempre trabalhou muito e ganhou muito dinheiro, já estava muito bem financeiramente. Engordou o olho quando se aproximou desse grupo de magnatas, que é um condomínio. Ele engordou o olho ou engordaram o olho dele? Também, as duas coisas, né? Juntaram tudo também, porque injetaram. A galera tem idade de ser pai dele, né? Os senhores que
os demais senhores. Então, injetaram, ele tem muita coragem de enfrentar as coisas, tal, ousado, etc. né? Ousado, muito ousado e tal, e entrou para valer mesmo. Ele já foi sócio do prefeito Fábio Tairone, na loja de automóveis, né? Ele é parceiro também do médico Dr. Gilberto Gomes Sarmento, que é um urologista e também banqueiro lá em Souza, coordena a Sicredi, antiga Unicred, Souza e região, já atuou no ramo de hotelaria, de construção civil. É um homem que é uma fortuna, um dos maiores amigos também do deputado Lindolfo Pires. Inclusive, na Operação Jutaí, quando o deputado Jutaí Menezes, o primeiro suplente da Igreja Universal, a igreja não tem costume de trabalhar com questão pecuniária, né? Então, trataram a parte, a ascensão de Jutaí. Né? Quando chegou lá, que o deputado disse, Jutaí, e aí? Disse, não, e aí eu estou com o João Azevedo. Ficou na base. Aí tiveram que trabalhar uma outra, né, licença, uma outra convocação. Aí o deputado João Gonçalves, que já foi suplente, João, tu cuidado, tu começou como suplente, é vaso, foi a primeira que tu ganhou direto. Vocês não confiem nessa história de estarem se licenciando para pastorado de birô. Isso é muito complicado. Aí depois tenta lá na frente e dá errado. Tem que ter muito cuidado com essa questão. Aí Lindolfo pensou que o deputado Jutaí ia assumir e rapidamente sair. Jutaí disse, não, a partir de agora eu me incorporo à bancada do senhor governador João Azevedo. De besta, Jutaí não tinha nada. Lindolfo já foi para tomar posse. Tudo isso por espírito público. E o doutor Gilberto estava na reunião com o Jutaí. Eu não sei se trataram questão econômica. Não sei, pois é. Tudo isso por espírito público mesmo. Não, espírito público, amizade, desprendimento, não tinha interesse nenhum econômico, nada na história. Só amor à Paraíba. Só amor à Paraíba e ao povo da Paraíba. Quem está mandando um abraço para todos é a doutora Mônica Figueiredo, está em casa acompanhando o programa, mandando um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Ó, tem um secretário, viu, Gilberto? Daqui a pouco tem Calvário de novo. Esse é apenas um intervalo comercial. Tem secretário caindo em desgraça. Mais um. Depois do acordo, meu amigo. Não. Deputados, não é isso, não? Não, o que está acontecendo foi o seguinte: esse secretário, esse especialmente citado aqui, de secretário, ele tentou se equilibrar na corda bamba entre João e Ricardo. Tentou agradar os dois, né? É porque ele estava confuso, sem saber quem era exatamente o governador, né? Aí ele ficou na corda bamba. Mas por conta desse acordo... Eu não o condeno. Não deve condenar. Então acabou o quadrado mágico. Por conta desse acordo. Um quinto nome agora no lugar do quadrado mágico. Não é por conta desse acordo recente, Ricardo Coutinho. Houve um acordo. Pediram cabeça, não pediram cabeça? Foi. Aí ele ficou em cima, ele ficou na corda bamba. Um amigo de Maurício? Vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Aí o outro lado não gostou do que ouviu em relação ao primeiro lado. E aí, resultado, caiu em desgraça. Então, o incêndio é grande na aldeia. É grande o incêndio na aldeia. Thales, é grande. Contrariar... Então você pode comentar sobre isso, Mauro. Tem ofício Vamos arrematar o assunto. Eu vou contrariar a mesa mais uma vez. Eu estive várias vezes essa semana na Assembleia e conversei com alguns deputados. Eu disse aqui no último programa que não tinha acordo. Teve alguns ouvintes aí que quiseram até me execrar, tal e tal. Não tem acordo. Ainda estão querendo. Não tem acordo. Vocês aguardam o que eu estou dizendo. Não, Mauro, não tem acordo. E nós discordamos de você, não. Vamos encerrar esse assunto. O caminho de João é se distanciar cada vez mais do ex-governador. Muito bem, beleza. Não pense porque apertou a mão, porque foi lá, fez aquele discurso, atacou quem quis. Não tem acordo. Estou dizendo a você o que alguns deputados, inclusive do grupo que você é amigo, do G10+. Foi exatamente eles que me disseram: Mauro, ele não tem acordo não, isso é balela, não existe não, só uma questão de tempo. Beleza, eu concordo com você. Agora vamos arrematar esse assunto do secretário. Eu só acho que o João Azevedo está sofrendo um efeito sanfona. Na hora ele abre, a hora ele fecha. Né? Ele abriu semana, quer dizer, ele fechou. Ele tá com uma gaita, Tava fechado, ele fechou. Mas o fole tá bom ou tá furado? Não, o fole tá meio furado. Eu acho que tá uma concertina. É concertina. Já tá uma concertina. Ou pra consertar ou pra concertina. Mas, enfim. Quer dizer que a gaita tá com problemas, João Azevedo, na verdade, nos últimos 3 meses, vem fechando. Isso. Vem fechando. Agora, por conta de uma pressão esquisita, que ninguém sabe quem cedeu, a gente tá dizendo que foi ele que cedeu, porque era. Não, tudo bem, mas aí vamos ver agora concretamente. Mas o temperamento do outro é muito fácil. Mas veja agora, João Azevedo tomou uma atitude solitária agora de ceder espaço no orçamento democrático para Ricardo recuperar um pouco de teatro
Sim. para falar o que não estava encontrando palco. Sim. Né? E João Azevedo fez agrados e deu as melhores das duas risadas que os dois poderiam dar em 20 anos. Vamos dar o termo certo. A rinchadaria histérica. A rinchadaria. O que aconteceu? João Azevedo, naquele dia, durante aquela semana, já tinha desagradado os deputados, desapontado os deputados, porque em Guarabira disse que tinha compromisso com a continuidade, os deputados acharam que era uma senha de reaproximação. Sim. Não era isso que ele estava dizendo aos deputados. Sinalizando antes. Então, João Azevedo caiu em desgraça com os deputados quando anunciou esse encontro aqui de Ricardo Coutinho. Tanto que os deputados, sabendo da reaproximação, não compareceram aqui. Os 23 deputados que compareceram lá em Campinas não compareceram aqui. Eu vou discordar aqui, me desculpe, eu vou tomar a palavra. É papo furado. Não, mas veja bem. Conversa pra boi dormir. O que é papo furado? Peraí, conversa pra boi dormir, o destino dos dois é o mesmo. Podem tentar soltar a mão publicamente, fazer o teatrinho que for. Agora, os dois vão ter que andar de mãozinha dada até o fim. Não. Porque o dinheiro que bancou a campanha desse homem é o da Cruz Vermelha. Gostem ou não só da vão Cruz ter Vermelha. que engolir isso. Entendeu? Então, pra teatrinho pra cima de mim. Mas, Janil, já engoliram o dinheiro, já entrou. O dinheiro já entrou. O problema agora é vomitar, né? O problema agora é ter de vomitar. Agora, deixa eu ilustrar para você a sua fala, que chegou mais uma informação. A política da Paraíba, né? A política da Paraíba é feita de traição o tempo todo. O tempo todo. Ora, você querer... Traição e malandragem, né, Marildo? Você querer que traição João e teatrinho. Dê um chute agora no ex-governador. Vamos transformar João em líder da oposição agora. João não existia. Não é líder da oposição. Vai virar o líder da oposição. Não pode ser líder da oposição. Não existe isso. Olha, agora, João não existia. João foi uma cria do ex-governador. Não é assim não, você chegar e é como aquela história que a gente queria que a semana passada o Graeco mandasse prender Ricardo, mandasse prender Gilberto, mandasse prender todo mundo. Não, ninguém quis não isso aqui, é a vontade da gente. Não, Mário, não houve isso não. Não é a vontade da gente. Não houve isso não, não houve isso não. É exatamente o contrário, tudo tem seu tempo, meu irmão. Mas não houve isso aqui não. O rompimento tá feito, não tem a menor dúvida disso, porque entre o que sai na rua e o que diz o deputado que tá... Foi Ricardo, foi você. Não, eu não. Assuma-se. Ninguém falou isso aqui não, mano. Eu vou. Só se for o oráculo. Foi o oráculo quem falou, não? Puxa lá. Porque até eu tinha amigo muito mais próximo dele, entendeu? Com mais capacidade do que João me perdoe. Barreto é um cara que está preparado para ser presidente da República. Não é para ser governador da Paraíba, não. É para ser presidente da República. Um homem seríssimo. Saiu da política, assim como o Gilvan, porque nunca aceitou malandragem, entendeu? E, no entanto, o que foi que aconteceu com ele? Ele nunca teve a menor oportunidade. Mas o cara fez essa semana uma acusação grave a você, viu, Maurílio? Porque o cara me disse, olha, você quer saber quem... Eu defendendo João Azevedo com relação à trajetória dele, que é uma trajetória bonita, né? De João Azevedo, sempre técnico, um cara engenheiro, centrado, professor, né? Aí o cara disse, não é muito leal. Aí eu disse, eu não tenho prova de lealdade, porque eu nunca vi prova de lealdade dele. Né? Com o Ricardo Coutinho ele foi extremamente honesto. Pergunta a Maurílio Batista, foi quem levou ele para Bahia com o Domiciano Cabral. Não, o que ele fez com o Domiciano? Não levei ele para Bahia, não. Quando eu cheguei em Bahia, ele ele apareceu. Domiciano Cabral levou lá. E o cara disse, não, o cara fez a acusação a você, disse, Maurílio Batista levou ele para ser secretário de Domiciano, que foi a primeira pessoa que deu oportunidade a ele. E ele não sequer muito mal fala com o Domiciano. Muito mal fala com o Domiciano. Eu fiquei calado porque eu queria ter essa oportunidade de colocar essa questão aqui com você. Quando eu cheguei em Bahia, ele já era secretário de Domiciano, de Sara. Tá certo? Eu tentei levar ele para ser secretário em Santa Rita. E Marcos Odilon expulsou ele da casa dele no dia em que eu levei e eu terminei discutindo com o Marcos Odilon. Porque Marcos é doido. Marcos pediu para arranjar um engenheiro capacitado, e ele é capacitado, para ser secretário na prefeitura de Santa Rita. E como eu era amigo dele, liguei para ele, perguntei se ele aceitava, ele disse que aceitava. Quando cheguei lá, que Marco perguntou de que ele tinha sido secretário, aí ele disse, doutor Marco, eu fui secretário de Sara, ele disse, perdeu a eleição, não foi? E fui de Carneiro às noites. Na minha casa não fica ninguém que votou em Carneiro. Tá certo? Marcos Odilon tinha perdido a eleição para Carneiro à noite. 1985. Estão cobrando aqui a conversa que nós conversamos e que foi interrompida. Só Gilvan Navarro, apoiado por Buriti, só tinha os dois, ganharam com 9 mil votos, acordão. Braga e o PMDB todinho, né? Foi. Na urna de lona. Eu ainda tenho minhas dúvidas, aquela urna foi na urna de lona. 9 mil votos. Mas aí o seguinte, viu, Gilvan? Deixa eu terminar a história. O Domiciano foi recebido por ele já. Pode ter certeza, porque eu tinha pedido a ele para receber o Domiciano. Mas quem está em casa não quer saber disso não, Maurílio. Não, mas estou só dizendo porque o Gilvan está dizendo aqui que ele tem recebido. Não, quando você...
Veja só, vamos terminar a história da aldeia. Você vai gostar. Da aldeia? É. Você sabe que o Ministério Público tem fotografias e imagens revelando que um determinado secretário, no período mais agudo, esteve durante 4 dias 6 vezes no condomínio do ex-governador? Você sabe dessa, Gilmar? Sei também que o João Azevedo principalmente ele. Sei que também que o João Azevedo demitiu uma pessoa íntima, Ricardo Coutinho, porque no setor onde ela atuava, essa pessoa atuava, né? Ele não sabia o que ela fazia porque ela não prestava conta a ele. Demitiu recentemente. Pois então esse secretário foi flagrado 6 vezes no condomínio do ex-governador em 4 dias, no curtíssimo espaço de 4 dias, e a suspeita que existe, aí agora já a suspeita já é no grupo de João, é que o secretário tenha atuado como, digamos assim, leva e traz. Isso como é esse lá em Souza? É isso mesmo? É cumprindo missão especial. Ou cumprindo missão, né? O que é que você acha, Thales, disso? É o famoso vai e vem, né? Vai e vem. O leva e traz, tem em toda parte. É um secretário indo e voltando. Né? Indo e voltando. Bate e volta. Lembra muito bate e volta. Lembra aquele saudoso deputado, eu não sei se ele faleceu, foi prefeito de Cuité, Antônio Medeiros Dantas. Era o vai e vem do Curimataú, né? Quando ele ia, Buriti atendia, porque a assinatura do Buriti às vezes não valia muito também não, entendeu? Aí quando a assinatura não valia, ele rompia. Quando valia, ele voltava. Aí ficou conhecido como vai e vem do Curimataú. Deputado Antônio Medeiros Dantas. Mas o detalhe é que o secretário foi 6 vezes visitar ou se encontrar com o ex, e não comunicou ao atual governador. Aí não é o vai e vem, não. Tá entendendo? O governador não sabia. Cumprindo missão. Não, agora a informação disse que o governador não sabia. Ele estava cuidando do que ia ser queimado para poder ter a fumaça branca. Então ia, conversava com um, depois voltava. Ele está dizendo que ele não sabia, que o atual governador não sabia. Mas o governador não foi cientificado disso. Amigo, era um concubinato. Claro, mais ou menos. Aquela relação, você formalmente tem vínculo comigo. Você tem vínculo comigo. Verdade. Formalmente você tem vínculo comigo. Então, o fato de você estar com aquela outra pessoa lá na residência, em ambiente íntimo, fechado, inclusive no horário de expediente, ou não, isso pode gerar uma perturbação, porque eu é que tenho formalmente vínculo com você, inclusive poderes sobre você. Você não pode estar indo... Ele estava assim, gostando de Juazeiro e amando Petrolina. Mais ou menos. Agora é o seguinte, Marcelo traz uma coisa aqui que é interessante, viu, Thales? Marcelo traz uma coisa aqui que é interessante. E seria ótimo que todos os governos agissem assim. Ora, você querer que o secretário fique preso de um gabinete durante as 8 horas de expediente é brincadeira, né, meu irmão? Tem um cara nesse governo que eu sou fã dele. Muita gente odeia ele, mas eu sou fã dele. Tião Lucena. Esse bota a cara para bater, defende o ex-governador como ninguém na Paraíba. Às vezes eu até fico brincando com ele tal, e etc. Eu acho que o cara tem que ter personalidade. Eu não vejo nada demais num cara ser secretário de João e fazer visita a Ricardo Coutinho. Qual é o mal que tem? Meu amigo, esse pessoal serviu o tempo todo a ele. Se ele foi só 8 vezes, acho que foi pouco. Porque se fosse comigo, eu iria muito mais e não admitia censura. O mal é entendeu? Você estar fazendo isso escondido. Não, que escondido. Se tiver fazendo, a informação que Helder trouxe... Não é escondido. Ou então Helder está mentindo. O cara entra num condomínio que tem câmera em tudo que é lugar. Helder Moura está mentindo, mano. O cara quando desce da casa... Eu admito que você diga que eu minto, agora Helder... Eu não estou dizendo que Helder está mentindo, eu estou dizendo que escondido não é. Tá certo? Não é porque o cara não foi fantasiado de fantasma, pô. O cara foi lá num carro, desceu, tem as câmeras tudo lá para provar que ele desceu. E eu acho o seguinte, sabe, Helder, me perdoe a sinceridade. E não quero nem saber quem é esse secretário, se é meu amigo, se é meu inimigo, não entendeu? Eu acho que todo e qualquer secretário que vai fazer visita ao ex-governador Ricardo Coutinho merece o aplauso. Como se eu fosse, merecia ser apedrejado no meio da rua, porque eu passei o tempo todo criticando ele.
E a gente tem que aceitar isso, meu irmão. Então, porque tu tá participando do governo de Gilvan e o governo de Gilvan foi eleito por Marcelo e eu era secretário de Marcelo, eu fico proibido. Vou fazer o que Ricardo Barbosa fez com o Gilvan? O seu discurso é muito bonito. Que um secretário passe 8 horas atrás de um birô. Ô, Marcelo, o seu discurso é muito bonito. Você foi assessor de órgão aqui na Paraíba e sabe que não funciona assim, meu irmão. O seu discurso é muito bonito, mas na hora em que você quer demonstrar... Na prática. Você quer demonstrar independência, que efetivamente... Não, deixa eu só concluir meu raciocínio, senão... de Bafo Odilon, uma você vez a não, mulher rapaz. dele pediu a mim para não falar Não, com a você pessoa não. que ele Eu tô dizendo que era inimigo dele e eu mandei ele me demitir. Maurício, não é Pode isso, me demitir, Maurício, não é isso que a gente está dizendo, isso. não. Está dizendo que, na prática, o governador não aceita, numa hora de grande divergência, o governador não aceita que o secretário esteja transitando do outro lado. Não, nunca aceitou, isso nunca aceitou. Ela aceita anúncio de público o rompimento. Não, nunca aceitou. Porque ele sempre negou. Tá rompido, eu acho que tá. Agora sempre negou. Tanto que o cara foi fazer discurso lá numa festa que era do governo. Quando o governador vê o secretário dele, que vem do outro governo, que tem hora que está no secretariado, tem hora que está prestando conta a Ricardo Coutinho, ele não gosta e marca e demite mesmo, é questão de horas e dias. Agora, o que surpreendeu essa semana, o que surpreendeu essa semana foi que João Azevedo deu declarações nesta segunda-feira, ou essa semana, ou foi no final de semana, não, foi hoje que ele deu. Há 2 dias. Não, na segunda-feira. Na segunda, às vezes eu confundo o programa da quinta com a segunda. Na segunda-feira, João Azevedo deu declarações pela imprensa, dizendo que tinha personalidade, que o governo tinha personalidade dele, que ele fazia o que considerava que era dever dele, e que portanto, era responsável pelos atos que praticava no governo, quer dizer, deixando a entender que não estava sob influência de Ricardo Coutinho e que não tinha capitulado no acordo do orçamento democrático. E ele deixou mais ou menos claro. Então, o efeito sanfona. Então, por que João Azevedo, segunda-feira, veio com essa história de que o governo dele, ele fazia o governo que queria, né, que tinha autonomia para governar? Por que ele disse isso? Porque os deputados estranharam a posição dele. Posso prorromper? Pode neles. Ou então o Thales, que é recém-chegado, tem que levar... Eu posso prorromper? Eu posso prorromper? Você bateu a charada no final da sua frase. Então. João foi procurado pelos deputados para dizer... Para se esclarecer, para se esclarecer. Companheiro, foi que houve. Você estava numa linha... Ricardo estava pedindo que você... Marcelo está sabendo da história também, porque está calado. Marcelo está com esse mau hábito de ficar calado. Tá calado, tá lá. Ele precisou. É porque é o seguinte, os ouvintes precisam ouvir um de cada vez. Aí por isso que eu tenho que ficar calado. Gostei, Marcelo. Aí, resultado, o que acontece? Os deputados, companheiro, e o acerto que nós fizemos? Foi o que aconteceu, você recuou tanto assim, aí João foi e deu aquela declaração, aliás, casadinha com a declaração de Adriano Galdino. Foi o que Adriano disse: eu sou independente, não devo satisfação a nenhum grupo. Já se disse uma coisa que ninguém sabia, e que a gente sabia, mas que, digamos assim, as pessoas lá querem omitir, que é o fato de existir 2 grupos, um grupo de Ricardo e o grupo de João. E isso mostra o quê? Isso mostra... De Adriano. Não, são 3 grupos. O que é que quer dizer isso? Se ele disse que não era nem de um grupo nem do outro, o que é que ele quer dizer com isso? Que está havendo o quê? Ponto. É muito óbvio isso. Existe um grupo de deputados que segue Ricardo Coutinho. Desde o começo do programa. Não é não? Quem segue Ricardo Coutinho, eu poderia citar 3. Doutora Cida, Estela e Buba. Esses são, de fato, da corrente, do cordão de Ricardo. Isso foi configurado até na eleição da Assembleia. É verdade. Tanto João Azevedo quanto Ricardo Coutinho queriam... Bem pontuado. Você tem um grupo de João, que são aqueles deputados que estão assim, estão ali são da base, porém eles não foram para o G10+, mas são mais simpatizantes do G10+, do que do grupo de Ricardo. Então, existe esse grupo. E existe o grupo de Adriano Galdino, que é o G10+, que João fala. Então, são 3 grupos. Se isso existe, me corrija, Marcelo, se eu estiver errado, é porque existe uma divisão, amigo. Claro, meu amigo. Há um racha. E ainda tem outra. Na primeira oportunidade que João tiver, ele muda o líder. O líder dele vai ser o Wilson Filho. Para o que eu estou lhe dizendo aqui. Ele tem que mudar logo, porque ele tem muito tempo, não. Não sei se ele vai ter que mudar logo. Eu sei que na primeira oportunidade ele tem que correr. Tiver, pode ter certeza que ele muda. Deixa eu mandar um abraço aqui para André Cunha, que está no Valentino de Figueiredo, e Adelmo, lá da padaria do Valentino de Figueiredo. Ele disse: Marcelo, o programa tá massa demais. Eu digo: rapaz, fazendo comercial da sua padaria.
Coronel Bezerra é meu vizinho lá no Jardim Cidade Universitário, foi vice-presidente do Clube dos Oficiais, Coronel Francisco de Assis, Coronel Jarlon, grande defensor da categoria, Coronel Kelson Chaves, né? Coronel Souza Neto, grandes oficiais da Polícia Militar da Paraíba. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho da audiência a todos. Mais Calvário? Não só grandes militares, mas líderes militares. Grandes líderes. Muito bem. Estão aqui todos fora de comando, né? Alguns já reformados, outros infelizmente. Você não conseguiu arrematar a história, né, do secretário? Não, do secretário... que é o Corolla Preto, né? O secretário, efetivamente, eu não sei quem é e posso estar pensando errado. Eu não quero pensar alto, bem possível, bem errado possível, não ajuda, né? Bem possível. Agora, e não só tem ele também nessa questão da corda bamba. Mas esse está realmente... esse está no alvo. Agora, o objetivo de Ricardo Coutinho, quando estava se dirigindo a João Azevedo, em tom de censura, era isolar o G+10, né? Isolar o G+10, era queimar Nonato Bandeira, era queimar Luiz Torres, né? E Ronaldo Guerra. Quer dizer, se eles se reaproximaram de fato, quer dizer, se é real, de acordo com aquela que você chama rincharia, com aquele risadeiro todo, né? Se eles estavam... Rinchadaria histérica, né? Explicada na psicologia de Freud, que é que você pode ter uma relação, uma hora de tristeza e você dá uma grande risada, porque ela é uma consequência do estresse, né? Do nervosismo, etc. Então é o seguinte, se eles se entenderem efetivamente, esses secretários estão em risco. E o G10 só não está em risco porque Adriano Galdino já disse, eu sou dono do meu pedaço, eu sou independente. Ao dizer isso, Adriano não está mais dizendo, como dizia até a semana passada, o meu grupo é de apoio a João Azevedo, então, o meu grupo é independente. Olha que isso faz uma diferença, não faz? Então, João Azevedo está procurando corrigir os rumos. Agora, quanto mais se corrige, mais demonstra que tem problema e que tem fraqueza e que tem força. Quer dizer, um age por fraqueza e cede, né? Outro age por excesso de poder e quer mandar. Mas vamos colocar até a hipótese, que ela não é totalmente descartável, mas ela não é a mais acertada, porque a gente aposta muito no autoritarismo de Ricardo Coutinho. Sim. Ricardo Coutinho sabe com quem está tratando, ou se julga saber com quem está tratando, que é João Azevedo, na linha de mandar João Azevedo obedecer, né? Mas vamos calcular que Ricardo pode ter cedido. Olha, alguém tratando com Ricardo Coutinho diz, olha, se entenda com João Azevedo, porque você está sem força, você não tem bancada na Assembleia, você não tem nenhum secretário que lhe visite mais, porque você já está caindo na cabeça de algumas pessoas aí, é porque não lhe dão atenção. Né? Então, e você está precisando de um apoio de uma pessoa que tenha relação com os poderes. João Azevedo acabou de abrir uma boa relação com os poderes. Está distensionando a crise de relação que existia entre o governo do Estado e certos setores da sociedade. Então é melhor você não fazer João Azevedo de vítima, porque ele pode se emancipar, você já vai enfrentar aí uma calvário já, e se você estiver sozinho é pior. E por astúcia do diabo, porque de Deus não é, que Ricardo não faz concessão a Deus, então Ricardo pode ter até se advertido de que era melhor se entender com o Azevedo. E chegou lá e disse, em que base nós vamos nos entender? Vamos acabar com isso, com essa escarabuça, vamos posar publicamente, vamos desmanchar esse ninho de oposição, a oposição só está crescendo por conta da gente, vamos desmantelar esse esquema de oposição e vamos passar pela uma ideia que estamos entendidos minimamente. Perfeito. Agora, isso não está parecendo verdade. Tá não. Eu posso prorromper? Pode, em Thales Vem de Souza, e todo o prorrompimento é no sentido de interiorizar. Posso prorromper, Thales? É à vontade. Um deputado. Thales, foi a primeira vez que ele foi inocente. Pode pagar por isso, pode pagar por isso, pode pagar por isso. Um deputado passou a seguinte mensagem nesse momento. Diga para o nosso Gilvan Freire que, aí botou em caixa alta, não existe reaproximação e que o G10 agora é G13. Agora, viu? Eu digo que ele quem é G15, disse aqui foi um deputado. Tem pequenas indefinições. E é o grupo de Adriano. Ele disse que é o grupo de Adriano. E que esse grupo teria sido procurado por Ricardo Coutinho e disse, não, nós temos a nossa linha de seguir com o deputado Adriano, porque nós queremos a moderação. Portanto, passo-lhe a informação. A última vez que Ricardo Coutinho falou bem desse grupo foi em Cajazeiras, naquele dia, 15 dias atrás.
E disse o quê? Por trás desse grupo, há 2 ou 3 que querem fazer chantagem. Chantagem, acabou, né, com o grupo. Ele sabia que o líder... Carlos Antônio, lá em Cajazeiras e tal. Mas ele queria atingir mortalmente... Porque na época... O que seriam os mercenários que ele citou na verdade, ele disse... Na reunião do encontro lá. Não é? Quem seria os mercenários? É a mim? É a Helder? É você, Gilvan? Eu acho que não. Eu digo sim, ele disse 2 ou 3, mas ele sabia que o grande líder desse grupo é Adriano Galdês. Isso, exatamente. O cidadão está me dizendo aqui, a fonte, que aliás conhece bem o doutor Gilvan Freire, está dizendo assim, olha, o que o Gilvan está dizendo aí bate com a informação que eu tenho. Ricardo Coutinho cedeu. Eu tinha feito esse comentário aqui na segunda-feira. Eu disse, eu vejo por um lado de que o ex-governador Ricardo Coutinho cedeu. Por que ele cedeu? Porque ele não teria mais espaço em canto nenhum, porque ele tem que navegar na esteira, na rodovia, no asfalto do governo. Por exemplo, o orçamento democrático, ele ia falar onde, se ele tivesse brigado com o João Azevedo. E ele brigou, e quando foi no encerramento do orçamento democrático, que foi aqui em João Pessoa, no Espaço Cultural, que foi o maior, inclusive houve uma mobilização extraordinária, exatamente para gerar aquela plateia, foi que Ricardo, de repente, refez a amizade, apareceu com aquela gargalhada dele com o João Azevedo. Inclusive, o chargista Erickson Aquino fez até a charge dos energúmenos, né? No navio, a briga dos energúmenos contra as hienas, 2 hienas. E a briga, e os energúmenos aparecem lá. Ricardo Coutinho se referiu aos opositores como energúmenos, né? Exatamente. Todos os opositores, inclusive ex-amigos e ex-auxiliares. Tem outra coisa também que Gilvan foi muito feliz no outro programa, quando ele dizia o seguinte, do isolamento do ex-governador, quando o João começou a cumprir com as obrigações constitucionais do Estado junto aos outros poderes. Que ele passou o tempo todo sonegando esse repasse, entendeu? Quanto mais João fazia o bem, mas demonstrava o quanto o Ricardo tinha feito mal ao mesmo setor. Quer dizer, João fazia o bem e valorizava, chamava a atenção para o mal que Ricardo havia feito injustificadamente. Né? Olha só, a informação vem agora de um promotor. O programa hoje está bem diversificado, né? É o nosso estilo de liberdade. Um promotor que tem liberdade ao falar, não tem compromisso e tal e coisa. Ele está dizendo o seguinte, engana-se quem pensa que os dados que estão coletados na Operação Calvário, isso aí vai, inclusive, ratificar o que você falou aqui no programa anterior, eles podem ser destruídos. As coisas estão sendo organizadas para que não haja qualquer ruído colateral. Eu gostei demais dessa frase. Eu passo, inclusive, posso prorromper para você? Pode prorromper em relação aos inimigos. Vamos botar esses seus as prorrupções para os inimigos, porque para a gente ficar com um prêmio desse é muito ruim, né? A gente tende a revidar, a gente tende para se defender, tende a revidar. Antes de Gilvan pegar, eu só queria fazer um comentário aqui sobre o nosso posicionamento. Você acordou? Você está assim meio... Nós temos... Não, porque eu gosto de ouvir. Vai que você não prorrompe, ele não acorda. Gosto de ouvir para poder comentar, né? Às vezes a gente acaba falando besteira quando fala no arrumo. Mas quando eu prorrompi, você gostou? Eu gosto de ouvir. Nós temos 2 caminhos possíveis na avaliação histórica desse programa. Um caminho é defender que, politicamente, o grupo liderado pelo ex-governador Ricardo Coutinho perca força, saia do poder e a oposição assuma. A outro, que eu acredito que é o ponto de vista desse programa real, é defender que seja feita justiça. E se nós estamos defendendo que seja feita justiça, de fato, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que na primeira delação que se tem notícia da Calvário, o dinheiro que saiu, eu sempre cito a Cruz Vermelha porque é o ponto central das investigações. Então, o dinheiro que saiu da Cruz Vermelha, ele veio para financiar a campanha política também. E é por isso que eu faço questão de assinar embaixo quando o Tales diz que esse é um governo ilegítimo. É ilegítimo em tudo. É ilegítimo na conquista dos votos para ganhar as eleições, porque se houve financiamento ilegal de campanha, esse governo não pode permanecer. E não adianta a gente usar aquele argumento que é comum de que as eleições inteiras são fraudadas. Então que caia tudo, amigo. Mas existem
indícios muito fortes, declarações de ex-agentes públicos, de gente falando que tudo foi feito nesse sentido. Então, acho que mais do que politicamente querer uma coisa ou outra, a gente tem que defender justiça. E é isso que eu estou insistindo aqui. Só tem um jeito de você tirar João do governo. Só tem um jeito. Eu? Sim. Não, você não. Eu estou dizendo, só tem um jeito. É se for através do impeachment pela Assembleia. Porque pela justiça você pode ter certeza que não tira por uma razão muito simples. Porque vamos dizer que ele seja aí pego no negócio desse aí, vai ser o quê? Vai ser crime, Caixa 2, crime eleitoral. Não. Termina o mandato dele e não 2 é não. julgado. Nós temos aí um caso que a gente falava aqui no outro final de semana. Maurílio, não tem como ele ser Caixa 2, não, Maurílio. Peraí, Mas é o que todo mundo isso tá não é pra Caixa ser. 2, amigo. Eu espero Dinheiro que não seja. desviado de Espero que órgão não seja. público não é Caixa 2, é Ótimo, roubo. que não É seja. corrupção. Aí é que não é mesmo. Aí o processo é longo, tal, termina o mandato e não é julgado. Olha, você vê o seguinte, no outro final de semana a gente levantou a questão do empreender. Graças a Deus teve andamento, viu, Helder? Verdade, teve andamento Teve hoje, andamento. eu posso até falar, dar detalhes daqui a pouco, Pois se você é. quiser. Então é o seguinte, se você for esperar por uma ação da justiça, ela é longa, meu irmão. Tá aí, o ex-governador saiu e não teve nenhum dos seus processos julgado. Nenhum. Entendeu? E os que foram julgados, ele foi absolvido. Não é? Na justiça comum não conheço nenhum que ele A do ex-governador foram ações eleitorais. A de João Sim. não será ação eleitoral. Sim, mas não tinha só. É questão de não corrupção, tinha só, é mas ação contra criminal. Mas contra o ex-governador não tinha só ação eleitoral. É, Você sabe Os disso. estados da federação, Entendeu? Infelizmente. em Tocantins aconteceu eleição suplementar, no Amazonas. A Paraíba acho que não pode ser diferente. Aliás, Eu quero lembrar que no resto do país está cheio de Deveria autoridade sendo presa. Deveria No exercício do cargo. Vários Governador no Pezão foi exercício preso no exercício do do cargo. no Rio de Janeiro. Deveria Então, ser, meu eu amigo, concordo. se é criminoso, tem que pagar. Eu concordo. Eu Esse é acho o caso que importante. eu me preocupo Sobre o muito empreender, com- sobre o ágio do empreender, nós fizemos aqui aquela cobrança, não sei se foi em decorrência daquela cobrança, eu demonstrava e externava realmente com pesar. Eu devo De 1 a 0, Sim. eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos reverberando opiniões da sociedade. Sim. Nós somos o único setor que levanta voz de sociedade Sim. em acompanhamento crítico à ação das autoridades, e elas, porque se prezam e porque têm dever, Sim. elas se tocam e também agem. Pois é, Em naquele razão caso disso. eu demonstrei meu pesar, porque eu gosto muito do desembargador Zé Ricardo Porto, e disse da minha tristeza, da minha decepção, como é que 8 meses depois, completando 9, aí teria que ser a fórceps, ou então um aborto, nesse caso, e ele não consegue tempo para pedir pauta para julgamento. E aí ele agiu ao longo desses dias, dessas últimas horas. Agora que Valdo, parece que o advogado... É porque Valdo é uma das partes do processo, e ele tem como advogado o Fábio Andrade, que foi nomeado recentemente procurador-geral do Estado. E aí ele disse que ele não poderia advogar na causa e pediu para que Valdo dê um prazo a Valdo de 5 dias para que ele substitua o advogado, ou então será nomeado um defensor público para cuidar do caso. E ele disse, e na nota que ele distribuiu à imprensa agora à noite, ele disse que se não... depois disso, ele vai pedir pauta. Quer dizer, finalmente pode haver uma luz aí e que haja... Tá andando. Pelo menos dentro... hein? Não, depois de 8 meses... Não, que julgue, Jandil. Não é aquilo que a gente disse aqui. Ou absolva ou condene, mas que julgue. O promotor do caso de Bruno Ernesto que está dizendo lá que o ex-governador não tem nada a ver. Que tem essa coragem, meu irmão, porque aí você tem como contestar, você tem como aceitar, entendeu? Agora que julga, o que não pode é ficar, o tempo todo tá aí. E a doutora Laura Paraíba Bercó, né, que perdeu. denunciou da própria tribuna Claro. da Assembleia que a própria deputada Estela estava também envolvida. Exatamente. Doutora Laura Bercó já ganhou uma hoje importante. Olha, Então ela, Dentro, inclusive, desse capítulo... desse capítulo... Bruno Ernesto. Você vê o seguinte, Vamos ver o que pode independente do acontecer. resultado do julgamento dessa ação, a Paraíba já perdeu. Porque vamos dizer que o ex-governador seja condenado, tá certo? E aí você não pode mais punir ele com a perca do mandato, porque o crime já prescreveu. Mas tem a questão da inelegibilidade. Sim, exatamente. É isso que eu tô falando. mais É grave. mais grave. Então é o seguinte, eu queria só, agora já nós estamos nos aproximando do final, e vamos ao cerne da questão da pauta de hoje, que é GAECO. Tá certo? GAECO tomou uma atitude que não se esperava, e aliás, para mim, uma atitude que já poderia ter tomado antes, não entendi porque não tomou. Quer dizer, para mim não tem como Livânia ter sido vida
com tantas horas, como ela foi ouvida durante tantas horas, sabendo tanto quanto ela sabe, e não tenha sido a ela perguntado, ou ela não tenha dito, aquilo que ela mais sabia é que ela não é chefe de uma organização, é que ela prestava serviço a uma chefia e a uma organização. Então é o seguinte, quando o GAECO hoje vai saber de Livânia, como se dava essa relação com as chefias, você está entendendo? Eu fico pensando que ela foi beneficiada sem dar a colaboração do tamanho que ela podia dar. Isso é incomum na Lava Jato, por exemplo, para usar a Lava Jato como referência. Ninguém na Lava Jato foi beneficiado, a não ser quando disse aquilo que a Lava Jato queria saber. E que todo mundo também fora sabia, mas precisava ser perguntado e ser dito. Então, se Livânia está dizendo hoje coisa nova, né? Aí já entra um bocado de coisa que eu não vou dizer agora, vou só levar a minha desconfiança de que isso não foi bom para o GAECO, porque poderia ter sabido disso desde o primeiro instante em que a ouviu. Se tivesse mais dúvida, ouvia mais. Né? Eu, por trás, devo ter uma estratégia. Helder Moura acha que tem uma estratégia, já adiantou um pouco. Marcelo José acha também que tem uma estratégia, já adiantou um pouco. Para mim é o seguinte, ela foi beneficiada numa colaboração, mais beneficiada do que colaborou. Veja bem, para os padrões da Lava Jato. E que ela não poderia ter mais coisa importante a dizer no nível que ela está dizendo agora. Porque isso era coisa que já devia estar presente na primeira. Né? Então, eu não quero crer que o GAECO popou Livânia de dizer as coisas, mas também procurar saber, tem que saber se ela foi perguntada. E se não foi perguntada, por que não foi perguntada sobre isso? Que é uma obviedade. Que ela age em razão de uma grande organização que tem chefias, subchefias, e tem estamentos inferiores, né? Tem núcleos. Hierárquica. Tem uma disciplina hierárquica. Então é o seguinte, bom que as coisas estejam trazidas à colação agora. De alguma forma, essa questão do GAECO vazou, a gente não sabe de onde, mas não é à toa, de que Livânia foi ouvida e disse mais coisas. Né? Dá a ideia de que antes, coisas que se sabia, não se podia dizer, nem se podia botar no processo, porque envolvia gente muito graúda, e precisava amarrar mais embaixo. Mas Livânia sendo solta, isso poderia trazer um grande prejuízo de não se saber mais, porque ela já estava beneficiada, ela se trancar, se retrancar e não dizer mais tanto quanto sabia. Enfim, disse hoje. Mas eu levo em consideração aquilo que nós alertamos em programas anteriores. Se o GAECO não tem a capacidade plena, a liberdade plena, a autonomia plena de fazer a investigação pelos chamados efeitos colaterais, a questão de você falou dos colaterais, pela influência de terceiras pessoas importantes, poderosíssimas, as mais categorizadas pessoas em termos de poder que tem na Paraíba, se a Lava Jato não tem essa autonomia, o trabalho vai correr sempre risco. Sempre risco. Embora agora, para meu ver, feche o filho. E o que eu dizia semana passada aqui, estou só relembrando para que a gente saiba a gravidade disso, é que o GAECO não pode botar a biografia dos seus membros no lixo. Não pode botar no lixo as investigações, porque com essas investigações no lixo vão também as biografias das pessoas ilustradas, sérias, decentes e honradas e dignas que estão na operação de investigação. Então, para mim, é o seguinte, as coisas estão se descortinando agora. Porque a gente dizia, como é que vai se destruir prova? E como é que vai se omitir prova? Porque tem destruição e tem omissão de prova, né? Como é que vai se omitir ou vai se destruir? Então, para mim, agora a barragem estourou. Barragem estourou, tá certo? A água está descendo. O vai tomar Ribanceiras. Brumadinho. Vai tomar Ribanceiras. O detalhe é que a pessoa me acrescentou a seguinte informação, é só para arrematar esse assunto, viu, Marcelo? Eu sei que o tempo está se esgotando. Thales, que prazer que você está aqui novamente. Thales tem de aparecer de sempre, né? Pelo menos uma vez por mês. Ele é intrometido, né? Já, não é? Aí não quer entender passar o Pires, né? Exatamente. Ou então marcar com os que têm ação contra ele para marcar audiência. Me parece que alguém pisou no acelerador dessas investigações para que as coisas caminhassem e chegassem a um determinado fato consumado antes da eleição, porque pode ser que, de repente, João tenha uma recaída e queira nomear um procurador, digamos assim, simpático, amigo, que, de repente, não tenha muita simpatia, Marcelo, pelo curso das investigações que são tocadas pelo GAECO. Então, se houver um fato consumado antes da eleição,
quem vier depois vai ter que continuar tocando, porque já é fato consumado. Esse é o detalhe, que me foi passado, não sei nem se é verdadeiro, viu, João? Foi passado, assim, uma informação passada. Como eu sou inocente, não fiz a devida engenharia dessa história, que você pode me auxiliar, inclusive, com o engenho fabuloso que você tem. A engenharia está boa demais, a sua engenharia está chegando ao essencial. Agora só para colocar de volta a vocês uma pergunta. Aquela festa do sábado, aquele palco, aquela utilização do poder político por parte de criminosos para exporem a defesa, aquela censura implícita às autoridades que investigam. Aquilo foi uma festa de arromba contra as autoridades que investigam. Né, uma tentativa de desqualificação e desmoralização, né, e de tripudiamento sobre as autoridades e as investigações. Aquela festa foi bom para quem fez? Ou você acha que esse resultado das últimas horas aqui já são uma espécie de resposta para conter, né, o festival de alegria, né, de entusiasmo, não é verdade? De carnavalização que vem por carnavalização. Aí, porque, na verdade, boa parte das informações que nós conseguimos depois disso... Digam, viu? Veio de pessoas que foram levadas à força para aquela festa, foram convocadas para irem, foram a contragosto, porque era um sábado à tarde, obrigatório, ficaram revoltadas e elas passaram a nos municiar com muitas dessas informações. Eu, pelo menos, recebi muitas informações de pessoas que estavam lá contrariadíssimas, porque foram convocadas, que tinham que ir para aquela solenidade lá no sábado à tarde, viu, Marcelo? Que disse que tinha muita gente, você falou há pouco, inclusive, que tinha uma multidão, tá certo? Uma multidão, tá certo? Mobilização, organização para levar houve organização. Todo o pessoal trabalha aqui na base da organização. Não, sempre foi usado, esse orçamento sempre foi usado como um instrumento de mobilização política e eleitoral. Política e eleitoral. Palanque institucional, todo o tempo. Quem está mandando um abraço para todos vocês é o capitão Edinaldo. Dê um abraço aí ao doutor Gilvan Freire. Meu amigo. E a todos aí. Anderson Fontes, que é da Secretaria do Meio Ambiente, também está na cidade de Areia, está mandando um abraço para toda a equipe. José Ronaldo Filho, também estou aqui na audiência. José Ronaldo Filho, é de Tatuba, né? É, um novo líder do PMDB. José Ronaldo. Agora, só no final, eu queria só levantar uma questão aqui. Vocês lembram que o ex-governador do Rio, quando estava totalmente perdido, começou a entregar todo mundo da quadrilha dele, doutor. Então não se surpreenda se isso vinha acontecer na Paraíba também, não. Perguntando se a festa foi boa para quem fez. Eu estou dizendo. Eu acho que não. E se o GAECO, de alguma forma, está respondendo a essas provocações? Eu só lamento, Gilvan, que o Ministério Público da Paraíba aqui, eleitoral, sei lá quem nada for, não tem aberto um procedimento para apurar aquilo, né? Porque foi bancado com o nosso dinheiro, né? O dinheiro dos trabalhadores, é isso. É verdade. Estamos chegando já ao final do programa. Marcelo, quem mais discursou lá foi exatamente quem não é servidor. Quem não devia estar lá. Quem não é do governo, inclusive, né? Quem não devia estar lá. Quer dizer... Um palco para investigados? Que fica formar estranho. Um palco festivo para investigados? Ficou estranho, realmente ficou estranho. E aquela estranho. risadeira que você chama de... Rinchadaria histérica. Risadeira como os ataques, né, Gilvan? Que foram feitos a todos, né? Quem não estava concordando com ele foi pro pau. Só faltou saber se a Rádio Tabajara não estava transmitindo. Devia estar, né? Que era o orçamento democrático, estava, né? Estava transmitindo. Só faltava isso. Exatamente. E outra coisa, e o Jornal União deve ter. E vamos olhar a edição do Jornal União, né? Exatamente. Nesse caso da União, a mão não solta a mão, né? A União faz a força, né? A União faz a força, né? Só que a mão não está tão segura assim, não. É isso, chegamos ao final do programa. Thales, agradeço a presença. Bom demais, muito grato. Até o próximo encontro, numa ocasião futura aí. E a gente está sempre à disposição. Reforçando o convite, queremos a edição especial dos Intrometidos lá em Souza, na 104 FM. A direção da emissora já está sabendo, o convite está refeito aqui para os senhores e a gente está à disposição para levar a comitiva. Tem um transporte, tem toda a estrutura, já tem... O Pires está na mão, mas já está... essa condição já foi toda resolvida. Essa questão de você ser especialista em correr o Pires nos agrada bastante. Tranquilo. Pelo menos a van para levar, trazer a lotação, a alimentação digna lá para pessoas, uma galinha de capoeira certa. Não peça ao prefeito. Não é de bicicleta. Não tem perigo não, jamais. Não é de bicicleta. Não, nem vai atrás de financiamento desse banco de Souza. Não tem nada não. Lá é com recursos de amigos, colaboradores. Preocupado porque os mais ricos de Souza estão do outro lado. Todos do outro lado, em um só lado, né? Não é verdade, um só lado. E os ricos em todos os aspectos, inclusive no prestígio de trabalhar politicamente com recurso público. Eu fiquei surpreendido com essa história desse banco em Souza, né? Que eu não sabia que Souza tinha evoluído tanto até um banco, né, Helder?
É o Cicobi ou é Sicredi? Sicredi. Sicredi. É um banco consolidado. É um banco que pega muito servidor federal, porque ele é uma área que ele atua em Parceiro cooperativa. do Banco do Brasil, é uma cooperativa, o juro é mais em conta, né? Lá em Souza ele tem um dono mesmo. É o dono mesmo. É o braço da Unimed também. Sem sacanagem, o pessoal da Polícia Federal gosta muito do Sicredi. É um banco limpeza. Isso. Não, com certeza. É um banco limpeza. Limpeza mesmo. Um abraço a todos, até a próxima segunda-feira. E amanhã, sexta-feira, é bom acordar cedinho para resolver logo as coisas que tiver a resolver.